Ah, tudo bem com vocês? Quem fala é Guilherme Caixa Gameplay e hoje estou aqui para reagir a basicamente a melhor série de a melhor série da Netflix, que é um sucesso nacional, que é basicamente Stranger Things. E hoje a gente vai reagir a primeira até a quarta temporada. Então eu vou deixando aqui like no canal e ativando das notificações, que esse vídeo vai ser longo, então vambora! Todo em uma pequena e esquecida há algumas décadas atrás, sim, do canal do velho Clark. Faz esse tempo todo, em uma pequena e esquecida cidade dos Estados Unidos, o governo americano decidiu que seria uma boa ideia construir por ali um super laboratório do mal para arquitetar todos os seus planos mais sujos e secretos. Uma coisa por baixo dos panos. Ideia que, em não muito tempo, saiu do controle e acabou afetando principalmente os pobres moradores locais. Aqui o negócio vai envolver desaparecimentos, mistérios, superpoderes e principalmente monstros bizarros. Coisas estranhas. Quem serão os personagens mais marcantes nessa história toda? Que desafios eles vão enfrentar ao longo de tantas temporadas? Por que essa se tornou uma das séries mais populares de todos os tempos? Will realmente é boió? Essas e outras perguntas eu te respondo agora nesse simpático e muito trabalhoso vídeo. Tem acontecido umas coisas estranhas e então é por isso que hoje, neste canal, Stranger Things. Como a quinta temporada tá saindo agora, esse vídeo vai ser uma recapitulação das últimas 4 para quem não assistiu ou acabou esquecendo. Peraí, antes espera, sentiram alguma diferença nessa cena? Parece com mais qualidade desde... Não, por favor, esse vídeo já vai ser longo, por favor, vamos não enrolar muito, porque essa série é longa, então vamos embora. Estavam aí na toca do Mike jogando seu RPG de mesa. Na volta pra casa, todos se separam e o Will acaba entrando em uma área restrita como se nada. Sim, na mesma área do laboratório do começo. Ele acaba vendo a figura misteriosa do bicho fugitivo, cai no meio da mata e até consegue chegar em casa. Porém, em pouco tempo de perseguição... Tá aí, o garoto simplesmente desapareceu na noite. Já no dia seguinte, também nos são apresentados mais alguns personagens importantes aqui. Começando pela mãe e irmão mais velho do Will, Jonathan e Joyce Byers. Eles que ainda nem perceberam o desaparecimento do menino e quando a coisa fica estranha, resolvem ligar para a casa do Mike, o último lugar onde o Will esteve. Inclusive por lá, a única coisa importante de verdade vai ser sua irmã mais velha, Nancy Wheeler. O restante vou me referir como familiares do Mike mesmo. Mais tarde, a senhora Byers, ainda sem notícias, resolve chamar até sua casa o grande gosto dessa série, delegado Jim Hopper. Facilmente um dos top 5 melhores personagens até as temporadas atuais. Em resumo, ele vai entrar no caso do desaparecimento a partir de agora. E como viu que o negócio é sério mesmo, o plano é organizar uma busca em equipes. De qualquer forma, os melhores amigos do Will não deixariam essa coisa por isso mesmo. As 3 crianças resolvem se enfiar na mesma floresta onde ele desapareceu para começarem uma busca sozinhos. Muito boa ideia. Se fosse um sequestrador na vida real, ia pensar que chegou a entrega do Mercado Livre. Mais pra frente, enquanto ainda estão perambulando pela floresta, os garotos acabam dando de cara com ela. 11, para os mais íntimos. Mas uma fugitiva do governo e conhecida como a menina careca que virá a ser uma das personagens mais importantes aqui. Depois de encontrá-la, os garotos resolvem levar ela até a casa do Mike e já enchem a coitada de perguntas. Porém, a 11 não é lá muito do tipo que gosta de falar. No mais, também está muito assustada para isso. Quanto ao plano inicial do Mike, é deixar que ela passe esta noite escondida em seu porão e sem contar nada aos pais. No dia seguinte, o Mike acaba tendo uma aproximação com a 11. Ela diz que eles precisam continuar sem contar nada aos adultos, pois, como está meio que foragida, o governo pode vir a dar cabo deles. Mais tarde, os pais do garoto saem e ele resolve mostrar a casa para sua nova amiga. É aí que, em uma prateleira de troféus, a 11 acaba vendo uma foto do Will e, de alguma forma, reconhece o garoto. O problema é que logo a mãe do Mike chega e está prestes a arrancar o couro dele pelo garoto não estar na escola. Nesse momento, ele precisa esconder a 11 no quarto do armário e, bom, lugares escuros fazem com que ela se lembre de onde veio.
uma espécie de manicômio barra laboratório, onde esse cara que ela chama de pai a manteve presa durante sua vida toda, presa inclusive em lugares apertados como o armário. Já de noite, o Mike reúne o restante da galera novamente, até porque se a 11 reconheceu o Will, talvez possa explicar onde ele está agora. Basicamente, o que ela tenta dizer é que ele está se escondendo por perto e ao mesmo tempo sendo caçado por um monstrengo. Por outro lado, quem acaba recebendo uma ligação do além é a Joyce. Ela atende, ouve alguns sons estranhos, até que no fim... a maior confirmação de que o garoto realmente está vivo em algum lugar. Outra coisa que ela repara é que depois de falar com ele, as luzes começam a piscar seguindo um padrão. Ou seja, de alguma forma maluca, eles podem acabar se comunicando através disso no futuro. Antes do fim do episódio, vale mencionar também a festa jovem que tá rolando no meio dessas tramas todas. Ali, a Nancy, junto com alguns amigos, estão na casa do Steve Harrington, seu atual namorado babaca, porém que consequentemente virá se tornar um personagem foda. Mas para isso falta. A coisa é que junto dessa galera, a Nancy acabou trazendo sua amiga Barbie, uma jovem mais introvertida, tímida e que fica meio isolada quando o restante dos jovens vão para os quartos fazer umas brincadeiras gostosas. Pra onde você tá indo? Quem acabou não sendo convidado para essa festa foi o Jonathan. Punhetinha, o esquisitão ficou por perto, escondido nos arbustos e tirando fotos de todo mundo, inclusive da Barbie, que resolveu ir se olhar na piscina para refletir, tudo meio normal até aí. Porém, com o machucado que fez mais cedo, a Barbie acaba derrubando uma gota de sangue na água. E como sabemos, tem uma criatura solta pela cidade. Primeira vez que nos é mostrado um pouco da face do bicho e enfim, ela desaparece, como Will. O próximo episódio continua mostrando a visão da jovem. Ela acorda naquela mesma piscina, porém, dessa vez sem água, coberta de vinhas e, claro, com um monstrão do lado dela. Vamos dizer que essa aqui é a mesma cidade, só que de outra dimensão. A partir de agora, esse outro lado vai ser chamado de o mundo invertido. Inclusive, segundo a 11, o Will até conseguiu fugir, já a Barbie não teve a mesma sorte. Ficou presa na piscina e ainda foi de arraste enquanto a cena intercalava com a Nancy e o Steve fazendo aquilo. Aí, o que foi? Outros se fudendo, é foda essa vida. Agora em mais uma de suas aventuras pela casa do Mike, e dessa vez sozinha, a 11 volta a ter seus flashbacks no laboratório em que ela costumava ficar. A garota era rodeada por seu, entre aspas, pai, por cientistas, e tudo isso devido ao fato de que ela simplesmente tem superpoderes de telecinese. É a Matilda da atualidade. Só os mais velhos vão pegar essa referência. Querem um resumo de Matilda aqui no canal? Comentem aí. Clark, Matilda aqui no canal? E lembram que a mãe do Will poderia usar as luzes para se comunicar com o filho? Bom, a ideia da Joyce foi encher a casa de luzes natalinas e em determinado momento ela finalmente consegue uma resposta iluminada. Você tá vivo? Além disso, ela vai pintar um abecedário na parede para que ele forme palavras com essas luzes. Já de noite, a trupe de protagonistas se reúne mais uma vez, dessa vez com a 11 guiando eles. A careca leva os garotos até a própria casa do Will, onde todos ficam sem entender nada. Basicamente, ela diz que é lá onde ele ainda tá escondido, mesmo que o Lucas seja o maior ateu nessa história. Eu te disse que ela não sabia do que tava falando. Nesse momento, o Hooper e todas as suas viaturas passam ali por perto, e os garotos, vendo isso, resolvem segui-los de bike. Chegando lá, a novidade da vez é que um garoto com as roupas do Will e com a aparência do Will foi encontrado sem vida no lago. Claro, a essa altura sabemos que esse não é o verdadeiro garoto. Isso aqui foi o famoso plano do governo para abafar casos, canalhas. Mesmo assim, as crianças agora perderam as esperanças que ainda tinham em encontrar seu amigo. O Mike até desconta na pobre coitada da 11. Qual é o seu problema? Clima de tensão entre os brothers no fim desse EP. As próximas cenas mostram o Hooper e sua equipe já na casa da Joyce informando sobre o que foi encontrado. Uma notícia que ela se recusa a acreditar, mas claro, fica parecendo uma maluca quando diz que conversou com o filho através das luzes. Mesmo assim, o Hooper cria uma baita empatia por ela, isso porque certa vez ele também acabou perdendo uma filha e ficou destruído. Eu a vi também.
Isso me destruiu. Enfim, nada entre eles ainda foi definido. Por outro lado, o Mike ainda estava no porão descontando sua raiva na 11 por fazê-los pensar que o Will estava bem. Nessa hora, através de um walkie-talkie, toma aí mais um dos poderes dela, se comunicar com o mundo investido através de frequências de rádio. Mais tarde, então, eles voltam a chamar o Lucas e o Dustin para tentar uma nova comunicação com o Will. Porém, o sinal ali é muito fraco e precisarão de um rádio maior se quiserem que funcione. Novo plano: disfarçar a 11 como uma garota normal e infiltrar ela na escola para que eles usem o rádio de lá. E depois de passarem o dia como estudantes, olha aí o grupinho finalmente no que interessa, o super rádio de comunicação. Mas antes de qualquer coisa, outra lembrança da 11 mostra que essa sua habilidade não é especificamente só com rádios e nem só com o mundo invertido. Ela consegue localizar qualquer pessoa com a mente, descobrir onde está e o que está dizendo só de olhar uma foto. E ao mesmo tempo em que ela consegue fazer a voz do Will sair pelo rádio, também voltamos a Judy em casa ouvindo seu filho chamar por ela através das paredes. Ela até tira os forros de tudo como uma verdadeira maluca e descobre uma espécie de passagem bizarra para o outro mundo. A conclusão de todos agora é que não restam dúvidas, o Will está vivo e vamos dar um jeito de buscá-lo. Mesmo que por hora a comunicação por rádio tenha falhado e a passagem na casa da Judy se fechado. Quem também não poderia ficar fora dessa história toda é a Nancy e o Jonathan. Eu disse que eles teriam relevância. O que uniu os dois nessa investigação foi justamente o desaparecimento da Beth. Nesse momento eles estão analisando as fotos que o Jonathan tirou naquela noite para ver se descobrem alguma coisa e spoiler, eles descobrem. É isso. Com isso, o único protagonista ateu até esse momento era o Hopper, que passou o episódio todo investigando, descobriu que o governo estava envolvido no corpo falso do Will e resolveu ir ele mesmo até a autópsia analisar direito toda essa situação. Num primeiro momento, vendo o corpo, ele acha que estava apenas paranoico e que aquele era realmente o garoto. Porém, analisando mais de perto, e com analisar mais de perto eu quero dizer literalmente enfiar uma faca no corpo, ele descobre que aquilo não passava de um boneco, uma farsa. Não sei, Rick. Parece falso. Agora que sabe da verdade, o Hopper escolhe entrar de cabeça nisso. Ele sozinho invade o laboratório maluco de Hawkins e sai se enfiando até mesmo em áreas secretas. O homem está determinado. Enquanto continua explorando o lugar, o primeiro pensamento do Hopper é que o Will está sendo mantido por lá, como um experimento. Porém, ao mesmo tempo em que ele avança, as cenas também mostram Mike e seus amigos em casa finalmente descobrindo como o mundo invertido funciona. É uma dimensão que é um reflexo sombrio ou um eco do nosso mundo. É um lugar de ruína e morte. Um lugar de monstros. Tá bem desse lado e você não consegue Enquanto ver. os garotos descobrem sozinhos, uma dúvida que ficou é como chegar nesse lugar. Nem a 11 sabe dessa vez, mas quem está prestes a descobrir é o Hopper, já que depois de descer mais e mais andares, acaba encontrando o ninho, uma passagem no subterrâneo dos laboratórios que o levaria direto ao mundo invertido. Infelizmente, esse também é o fim da linha para o nosso herói por hora. Os agentes aparecem e conseguem apagar o xerife, coisa que na verdade é muito estranha para ele, já que no dia seguinte o homem acorda no sofá de casa como se tudo isso tivesse sido apenas um pesadelo. Depois disso, meio que por reflexo, o Hopper começa a revirar a casa atrás de escutas. Ele acaba encontrando uma lâmpada e tá aí a prova de que nada disso foi um sonho. Nesse meio tempo, os garotos também não ficaram para trás com a descoberta. Ignorem a roupa de velório, eles foram ao suposto enterro do Will mais cedo. Nada muito relevante. O que importa mesmo é a mais nova teoria do Dustin. Eles podem usar bússolas para encontrar um portal que os leve até o mundo invertido. A explicação é que um portal usa muito magnetismo e isso está fazendo com que a agulha da bússola aponte para onde ela não deveria apontar. Ou seja, diretamente até esse portal aí. Antes de prosseguir, mais um fragmento do passado da 11, a banheira. Outro dos experimentos onde o objetivo era bloquear todos os sentidos como visão, tato, audição, etc, etc. Eles faziam isso para meio que ampliar
ampliar os poderes de localização e, claro, deixaram mais um trauma na pobre careca coitada. Depois dessa visão, voltamos à missão atual. A equipe já está reunida na floresta, que é o lugar onde a bússola os levou. Quem também está andando em algum lugar nessa mesma floresta é a Nancy e seu novo amigo Jonathan Punhetinha. Os dois foram parar aí, já que ela viu alguma coisa correndo por lá e provavelmente era o mesmo bicho que encontraram na foto. Mais pra frente, continuando com os garotos, eles percebem que esse tempo todo ficaram andando em círculos, ou seja, tinha alguma coisa mexendo com as bússolas. E com alguma coisa eu quero dizer a própria 11. Ela tem medo do mundo invertido e estava tentando protegê-los. De qualquer forma, não é assim que o Lucas vê. O moleque já não ia muito com a cara dela e aproveita essa brecha pra explodir de vez. Foi você, não foi 11? Não quer que a gente chegue no portal, não quer que a gente encontre o Will. Dando uma pausa nessa treta, voltamos à casa da Joyce. Ela recebeu uma visita do Hopper e ele foi até aí dizer que, basicamente, eles estão de olho em nós. Ele diz que o corpo do Will era falso e o governo tá tentando acobertar. No mais, termina dizendo que esse tempo todo ela estava certa e pô, era só isso que a mulher precisava ouvir. Agora sim, voltando pra treta. Graças a esse incidente com bússolas, o Mike resolve proteger a 11. O Lucas resolve descontar no Mike, os dois saem na mão, aí eu gosto. E por fim, pra tentar separar, a menina joga o Lucas do outro lado do servidor. Sim, o jeito que ela encontrou para separar essa briga foi arremessando exclusivamente só o neguinho. Isso é racismo. Enfim, depois de um tempo, o Lucas acorda puto da vida e resolve meter o pé. Já a 11, que também acabou assustada nessa situação, resolveu desaparecer junto. Só restou o Mike e o Dustin lá, estilo Salsicha e Scooby abandonados pela equipe. A noite cai e voltamos à dupla Nancy e Jonathan. Eles andaram o dia todo, ainda estão na floresta e enfim, encontram alguma coisa estranha. Que coisa era essa, se pergunta você? Olha aí, a primeira passagem fora dos laboratórios, te digo eu, que leva a Nancy diretamente até o outro mundo. Se tirar os iogurtes que... Infelizmente, por azar da garota, o monstro já estava por lá também. No próximo episódio, a Nancy continua tentando se esconder do bicho enquanto Jonathan procura por ela. Em determinado momento, ele finalmente encontra a árvore certa, chama por ela e os dois voltam a ficar a salvo, já que a passagem se fecha. Quem estava achando muito estranho esses encontros dela com o Jonathan, claro, era o Steve, que vai até a casa dela, encontra os dois juntos no quarto e já pensa que sofreu o canônico. Ser corno ou não ser. Tudo que um homem precisa para ganhar 15 quilos de músculo aí. Voltando ao grupinho principal, a regra entre os garotos é clara. Quem começou a briga deve pedir desculpas. E como foi o Mike que começou, ele e o Dustin foram lá na casa do Lucas tentar uma trégua. Já o Lucas até aceita o Mike de volta, porém ele não quer mais saber da 11. Diz que a garota está impedindo eles de chegar até o Will e se for preciso vai sozinho até o portal salvar o garoto. Com certeza muito sem noção esse Lucas, mas não dá para dizer que o moleque não tem culhão. Mesmo assim, o foco maior por enquanto continua sendo a novelada com a Nancy. Ela ainda está andando com o Jonathan e os dois fazem mais preparativos ainda para ir atrás do monstro novamente. Porém, tudo isso é interrompido quando a jovem descobre que a escola agora acha que ela é uma vadia. Convenhamos que seria muito estranho mesmo sua namorada desaparecer por dias para andar 24 horas com outro cara. Logo com o esquisito do Punhetinha. Isso daí só tem perdão se for para caçar monstros sugadores de almas em mundos paralelos mesmo, e olhe lá. Mesmo assim, e mesmo sabendo que a Nancy realmente não traiu ninguém, essa em específico não é uma situação fácil de explicar. Ela vai tirar satisfações com o Steve, não sabe o que dizer, e no fim temos uma briga entre ele e o Jonathan. Pode deixar. Coisa que continua até que o Jonathan acabe algemado e levado pela polícia. Graças a Deus o Lucas não tava por lá, hein? Falando no Lucas, o moleque realmente levou a sério esse negócio de ir sozinho até o Will. Olha ele aí invadindo os laboratórios só de zoas. Por outro lado, o Mike e o Dustin saíram pra floresta em busca da 11 e acabaram sendo perseguidos por bullies como se nada. Uma cena que acabou ficando bem famosa na época que essa temporada foi lançada e que termina na 11 finalmente aparecendo novamente pra salvar seus amigos. Eu sinto muito.
Até eu estou surpreso com o poder que tenho agora. Com isso, os três amiguinhos finalmente reafirmam sua amizade e resolvem voltar para casa. Mesmo que dessa vez, eles sejam vistos por um dos agentes do governo que agora sabe a localização da garota. O Lucas, que estava nos laboratórios, até vê toda a tropa de carros saindo de lá e vai começar uma baita perseguição generalizada por aqui. Já em casa, o Mike cuida dos machucados da 11 e quase tem uma aproximação romântica com ela. Porém, os dois são interrompidos quando o Banguelinho aparece para dizer que o Lucas está chamando no rádio. O moleque estava tentando avisar sobre todos os agentes que estão chegando na casa do Mike nesse exato momento. Saiam daí, eles sabem sobre a 11. Os homens maus estão chegando. Sabendo disso, os três resolvem fugir de bike pela rua. A 11 até acaba vendo seu pai maníaco dos laboratórios por perto e a super perseguição finalmente começa. Mais uma cena que ficou bem famosa na época. Essa garota aí tá cada vez mais forte e consegue impedir a passagem dos outros carros. Bom, o grupo foge para o ferro velho onde o Lucas resolve se desculpar com a 11 e agora todos são amigos novamente. Muito lindo. É muito lindo. Voltando à situação do Jonathan, que agora está na delegacia, quem aparece por lá é sua mãe junto ao delegado Hopper. A polícia diz que encontrou um monte de equipamentos esquisitos no carro do garoto, como se ele estivesse se preparando para um sequestro, e agora o moleque vai ter que se explicar. Por fim, ele e a Nancy mostram ao delegado as fotos do monstro e aparentemente esses quatro agora vão começar a atuar juntos. Finalmente vamos ter menos tramas simultâneas. Bom, ainda na delegacia, aquele bully que tinha ido atrás dos moleques aparece com o braço quebrado, dizendo que foi atacado por uma garota careca com poderes psíquicos, coisa que ninguém leva muito a sério, com exceção do Hopper. A essa altura, ele já sabe que era a 11 quem eles mantinham naquele laboratório do começo, mesmo que não saiba de fato qual o rosto dela. Com isso, o novo plano dos quatro é encontrar tanto a 11 quanto o Mike e seus amigos, já que eles estão foragidos. Ainda bem que o Lucas e o Dusty não têm paz, aparentemente. Enfim, eles precisam ser encontrados pelo Hopper antes que os agentes os encontrem primeiro. O Jonathan dá a ideia de usar o rádio na casa do Will e chamar pelo Mike, coisa que por fim acaba dando certo e eles combinam de se encontrar. No fim da noite, o Hopper leva os garotos para casa da Joyce e agora todos estão finalmente juntos na mesma missão. O Mike explica toda a lore do mundo invertido, dos portais, etc, etc. Let's go! Eles também dizem que a 11 consegue se comunicar com as pessoas do outro lado, e a Nancy até pede para que a garota encontre sua amiga, porém, como sabemos, a essa altura, a Barbie já... Bom, vamos pegar leve, a Barbie já virou estatística. Morreu. Não consegui encontrar. E lembram que em um dos flashbacks no laboratório descobrimos que aquele tanque de água aumentava os poderes da 11? Bom, agora eles vão ter que replicar esse tanque se quiserem que ela encontre novamente onde está o Will. Basicamente o nome é Tanque de Privação Sensorial. O Dustin até liga pro seu professor favorito perguntando como se constrói um e anota tudo como uma lista de compras. Resumindo, eles vão precisar de um tanque ou piscina, muita água e cerca de 700 quilos de sal. Com isso a gente cria as meninas superpoderosas. Quer dizer, isso vai fazer a 11 boiar lá dentro. Plano definido, é hora de todos se separarem novamente atrás dos ingredientes. O negócio vai ser montado na quadra da escola e vamos por lá logo pra quando estiver pronto. Agora sim, com tudo montado, a 11 entra na piscina e começa a usar seus poderes de localização. Na visão dela é como se fosse um teletransporte direto até quem ela está procurando. Tipo um professor Xavier, porém um pouco mais nefada. Ali ela vê mais nitidamente o que restou do corpo da Bárbara, no lugar que apelidou de Castelo Baez, todo desnutrido, fraco e com frio. Inclusive, além de encontrar, ela consegue até falar com o Will e diz que sua mãe está chegando para o resgate. Agora que já sabe exatamente onde devem ir, o Hopper e a Joyce decidem que vão sozinhos até o laboratório para resgatar o Will. Eles também mandam o restante ficar pela escola mesmo, coisa que as crianças até aceitam, mas o Jonathan e a Nancy não poderiam ficar quietos para me dar menos trabalho de narração. Claro que eles decidem invadir
invadir a delegacia, pegar seus equipamentos de volta e ir atrás do monstro também. O plano deles é atrair a criatura para uma armadilha usando sangue. A cagada é que enquanto tentavam invadir os laboratórios, o Hopper e a Joyce acabaram sendo presos. Na sala de interrogatório, o pai grisalho da 11 aparece querendo saber onde ela está e o Hopper consegue um acordo. Ele diz qual o paradeiro da garota em troca de que os agentes ajudem ele e a Joyce a chegar no mundo invertido para resgatar o As Will. outras crianças, os garotos, vocês vão deixá-los em paz. E aí eu conto onde é que a sua cobaiazinha está. Bom, agora que todos já se juntaram e estão resolvendo suas coisas, o único personagem relevante que ainda estava de fora era ele, o Steve. O cara se arrependeu depois de brigar com o Jonathan, foi até a casa dele para se desculpar, como um grande homem, e justamente no momento em que ele e a Nancy já estavam esperando pelo cramunhão. Os dois tentam mandar o cara embora, mas acabou o tempo. O monstro já tá na casa e agora o Steve vai ter que entrar nessa briga também. Causa para mencionar que a essa altura, Hopper e Joyce já estão no mundo invertido com as roupas especiais que receberam do governo. Até agora já sabemos que o Hopper perdeu uma filha, mas é aqui que descobrimos como isso aconteceu. Em resumo, a garota acabou tendo câncer bem cedo na infância e bom, logo acabou partindo. F nos comentários. E enquanto isso, a treta com esses três ainda não acabou. O Steve acabou se mostrando muito bom batendo em monstros e por fim eles conseguem machucar a criatura mesmo que ela acabe fugindo. Em determinado momento, o Hopper e a Nancy acabam encontrando a casa. Agora esses dois grupos estão no mesmo lugar, porém em mundos diferentes. Descobrimos também que as luzes no mundo normal acendem só de alguém no mundo invertido passar por perto. E a Nancy até consegue ouvir o Jonathan falando com ela. Agora lembram do acordo que o Hopper fez? Ele realmente contou onde a garota estava e todo o batalhão foi parar na escola para procurá-la. As crianças até conseguem fugir a tempo, porém são cercadas e é hora da 11 aqui mostrar quem é que manda. A menininha é sinistra, um golpe que acabou exigindo muito dos poderes dela e a garota acaba apagando depois. Mais pra frente, então, o papai da 11 aparece com mais um batalhão de guardas. Ele prende os garotos e diz que vai levar ela de volta. Porém, eles são interrompidos com a chegada do Todo-Poderoso, o monstro na série que os garotos carinhosamente apelidaram de Demogorgon. Claro, tem muito sangue no chão e o bicho vai atrás de sangue. Ao menos com isso, os garotos conseguem recuperar a 11 e fugir. De volta com a Nancy e o Hopper, eles finalmente encontram o ninho do Demogorgon onde o Will já estava após ser capturado. Tinha até um verme imenso devorando ele, mas ao menos eles conseguem resgatar o garoto. Na escola, o monstro a essa altura já eliminou todos os batalhões por lá. Ele encontra o esconderijo dos garotos e se a 11 já estava meio fraca depois de acabar com alguns guardas, essa é a hora em que ela resolve se sacrificar de vez. E enquanto aparentemente perderam a 11 de um lado, também estão perdendo o Will de outro. Ele está em estado grave sem conseguir respirar, o Hopper tenta uma massagem cardíaca e ao mesmo tempo lembra de tudo o que passou enquanto perdia a sua filha. Por favor, volta! Poético, ao menos Will volta a respirar no fim. Depois de tudo, a cena corta e agora já estamos no hospital logo após o Will acordar. As primeiras pessoas que ele vê são sua mãe e seu irmão, claro, enquanto o restante de todos os personagens relevantes está esperando do lado de fora. A temporada termina um mês depois, onde todos já estão vivendo suas vidas quase que normalmente. Mike continua com suas saudades da 11 pensando que ela desapareceu para sempre. Calma, Mike, relaxa que essa série fez sucesso pra caralho. Calma, Nancy e Jonathan, Mike, apesar ainda da tem aproximação, terminaram só como amigos mesmo. ainda. Ela voltou com o Steve, sobrou nada dessa vez. Down, não sobrou nada pro Betinha. E o Hopper, apesar de não dizer a ninguém, sabe de alguma coisa. Tá deixando comida numa caixa na floresta. Pra quem será? Quanto ao Will e sua família, estão comemorando o Natal até que o garoto vai ao banheiro, cospe uma lesma como se nada e mostra que de alguma forma ainda está sendo assombrado pelo mundo invertido. Essas são as pontas soltas que vão se desenrolar no decorrer da segunda temporada. Bora logo ver como isso ficou. Agora estamos cerca de um ano depois dos últimos acontecimentos. Até o momento, nada mudou muito na vida dos personagens. Isso é, até acompanharmos os novos rostos por aqui. Começando por essa garota ruiva, a Max, que consequentemente vai fazer parte do clube dos protagonistas. Maxine! É Max. Ninguém me chama de Maxine.
Logo em seguida temos um dos gordinhos Bob. mais gente boa de toda a ficção e novo padastro do Will. O cara que tá pegando a Joyce no meio do expediente, Bob. Outra coisa que mudou por aqui é que agora em certos dias da semana, o Will juntamente com sua mãe e o Hopper vão até aquele mesmo laboratório de Hawking para fazer alguns exames. Vale lembrar que aparentemente, o pai idoso da 11 foi de arrasta junto com todo o seu batalhão do mal depois do ataque do Demogorgon. Ou seja, os laboratórios estão sob nova direção. Como eu disse, o Will continua tendo visões estranhas com o mundo invertido e esse é provavelmente o único lugar que pode dar um tratamento para ele. No meio da consulta, o médico pergunta o que ele andou vendo em suas últimas experiências e o garoto diz que agora vê uma tempestade sinistra. Ademais, viva e com desejo de matar tudo e todos da cidade. O novo monstro / vilão da temporada. O devorador de mentes. Desafiamos alguns especialistas a Quanto à comida que o Hopper estava deixando na floresta, claro, era pra 11. Todos acham que ela faleceu, inclusive o governo, mas na verdade o delegado está escondendo a garota nessa cabana abandonada e aconchegante. Juntaram o homem que perdeu a filha com a filha que perdeu os pais. Genial! 8h15. No próximo episódio, acompanhamos o que realmente aconteceu com a 11 depois de vencer o Demogorgon. Ela acabou sendo teleportada para o mundo invertido, conseguiu encontrar uma saída e não pôde voltar para a casa do Mike, pois lá estava cheio de policiais e agentes. Depois disso, a foragida fugiu para a floresta e onde ela foi parar nós já sabemos. Mudando de assunto, estamos no Halloween de Hawkins e apesar de a escola toda estar usando roupa normal enquanto nossos nerds estão fantasiados, o Dustin e o Lucas enfim tomam coragem para ir até a Max se apresentar. Os dois estão gostando dela ao mesmo tempo. No mais, também chamam ela para ir pedir doces mais tarde. A gente se vê na calçada da rua Maple 7, às 7 horas em ponto. Falando na Max, essa é uma boa hora para apresentar aqui seu irmão mais velho, Billy. Outro novo personagem que vai ter relevância nessa temporada. E em resumo, ele é um cara de mau humor, com a voz do Ben 10, que ouve rock, dirige e treina pesado. Literalmente eu. Pulando toda a enrolação que tem sido essa temporada, também nos é mostrado um pouco do começo da história Hopper mais 11. Logo após encontrar a garota pela floresta e esconder nessa antiga cabana do seu avô, Hopper também estabeleceu 3 regras para que ninguém a encontre. Elas são: não abrir as cortinas, não abrir a porta sem ouvir uma batida secreta dos dois e principalmente não sair de lá sozinha. 3 regras que nesse momento a 11 resolve desobedecer, já que está presa aí há mais de um ano e quer ver seu amigo / namoradinho Mike novamente. Sem burrice. Por outro lado, o Halloween já passou e aqui vão algumas novas atualizações. A Nancy e o Steve brigaram novamente porque aparentemente ela não o ama. Relaxa que essa novelada eu tô pulando o que posso. A Max já é uma participante oficial do grupo protagonista Nerd Mirim e todos estão reunidos porque o Dustin encontrou uma criatura estranha no lixo e resolveu adotar como bichinho de estimação. Essa gosma viva aí é o D'Artagnan. Aparentemente a mesma coisa que o Will vomitou na pia temporada passada. Pra frente então, Will acaba contando pro resto da turma que a criatura veio do mundo invertido. Eles se reúnem para decidir o que fazer. O Mike tenta esmagar a gosma, mas antes o D'Artagnan literalmente cria pernas e sai andando pela escola. Ah, outra coisa que descobrem nessa bagunça aí é que as alucinações que Will anda tendo não são alucinações, são visões do mundo invertido em tempo real, ou seja, o perigo é real. Mas um problema que está surgindo graças a esse mundo invertido envolve o novo caso do Hopper. Plantações que estão simplesmente apodrecendo sem nenhum motivo aparente. Ele leva toda a equipe de cientistas do laboratório para investigar, mas é interrompido quando descobre que a 11 foi vista pelos arredores. De volta para a escola, os garotos estão divididos e procurando pela gosma com pernas por todo o canto. O Mike acaba ficando sozinho com a Max, mas não vai muito com a cara da garota porque tem medo que ela possa substituir a 11. Coisa de chola. Ao mesmo tempo, a própria 11 também já estava andando pela escola para procurar seus velhos amigos. Em determinado momento, ela ouve o Mike conversando com a Max e pensa que os dois estão juntos agora.
Que isso, 11? Confesso que eu ri com a 11 fazendo a ruiva cair, mas sim, conseguiram novelar até as crianças, as malditas crianças. Continuando a busca pelo D'Artagnan, claro que Will seria o primeiro Felizardo a encontrar a criatura. O garoto acaba se assustando, corre e bum, é teleportado ao mundo invertido novamente, lá onde a criatura Tempestade Nuvem, que vamos passar a chamar de Devorador de Mentes, já estava o esperando e começa uma perseguição. O Will, por sua vez, lembra de um conselho que o Bob deu mais cedo, que quando tivesse outra alucinação, ao invés de correr, ele deveria encarar de frente. Uma ideia extremamente burra, já que, como sabemos, agora o Devorador de Mentes não é uma alucinação. Ou seja, o moleque logo é brutalmente possuído pelo bicho. Fim do episódio. Na sequência, claro que a Joyce não poderia ficar de fora dessas aventuras todas. A essa altura, ela já descobriu desenhos do Devorador de Mentes feitos pelo próprio Will, descobriu que a criatura era real e apareceu aí na escola como se nada para procurar seu filho. Essa é uma das mães mais possessivas dentre todas as séries, mas dá pra entender o porquê. Quando Will é encontrado, o lado bom é que o moleque não foi teleportado de fato ao mundo invertido. Já o lado ruim é que ele está numa espécie de transe mental. Tudo isso, claro, enquanto por dentro o Devorador de Mentes ainda estava atacando. Ao menos depois de algum tempo, o moleque acorda. De noite, a 11 resolve voltar para a cabana. Ela passou o dia indo até o Mike e decidiu voltar sem falar com ninguém porque ficou com ciúminhos da ruiva. Já o Hopper ficou horas procurando por ela, mas decidiu esperar em casa mesmo. Os dois começam a brigar porque, por um lado, ela quebrou as 3 regras e, por outro, ele não deixa a menina sair da cabana nunca. O Hopper chega a quebrar a única distração que ela tinha, a TV, e em troca a 11 se descontrola quebrando praticamente tudo. Quase nada. No dia seguinte, e de volta pra trama da Nancy, agora ela voltou a andar com o Jonathan, o único que entende o que ela está sentindo depois de perder a Bárbara no mundo invertido. Não sei quem é o mais otário nessa história, o Steve, porque ainda vai voltar com ela, ou o Jonathan, por saber que é só um reserva esse tempo todo. Enfim, o objetivo desses dois era dar com a língua nos dentes pra família da Bárbara sobre o que aconteceu. Porém, antes de dizer qualquer coisa, eles foram descobertos pelo governo e agora estão sendo perseguidos. E lembram que o Will voltou do transe no dia anterior? Bom, o moleque até voltou, mas não tá puro. A temperatura do corpo caiu e agora ele meio que está conectado ao Devorador de Mentes, até mesmo com as lembranças dele. Eu não sei, é difícil explicar. É como... Estão crescendo e se espalhando. Matando. As lembranças? Porém, como não sabe explicar o que tá sentindo, o plano vai ser ele passar tudo para desenhos no papel. Continuando as aventuras adolescentes, esses dois acabaram pegos e foram levados até os laboratórios. Ali eles são recebidos por aquele mesmo doutor que atendeu o Will e basicamente é ele quem está comandando tudo agora. Ele diz que os responsáveis pelas mortes anteriores já estão mortos e que o Jonathan e a Nancy devem manter tudo em segredo. Em resumo, a equipe anterior ferrou tudo abrindo aquele portal até o mundo invertido e a equipe atual está aí para consertar a cagada. Claro, contando que ninguém fale nada sobre o que está acontecendo. Eu chamo isso de um baita erro. E vocês? Bom, a novidade agora é que o Will virou uma máquina de desenhar. O Hopper e a Joyce começam a conectar todos os desenhos e o resultado é que são como raízes ou cipós do mal. Justamente o que está matando as plantações e uma pista para o antigo caso do Hopper. Agora na cabana, a 11 acaba encontrando uma caixa cheia de documentos antigos sobre o que realmente aconteceu com ela. Em um desses documentos, inclusive, ela descobre que seu nome verdadeiro é Jane, vê uma foto de sua mãe e, como tá muito sem o que fazer, vai tentar usar seus poderes para encontrar a mulher. No fim, vemos que a mãe biológica da 11 se tornou uma mulher traumatizada. Ela fica repetindo frases como: "Por que levaram minha filha? Onde ela está?", etc. Enfim, a visão da 11 não dura muito tempo e logo a mulher desaparece. A estrela da vez é o Dusty. Para o restante do grupo, o D'Artagnan ainda estava desaparecido, porém o moleque estava mantendo ele escondido em sua casa. Uma decisão que ele percebeu não ser muito boa, já que a criatura resolveu
crescer de um dia pro outro, crescer o suficiente para se alimentar do gato. F gato nos comentários. Já o Hopper passou o dia cavando plantações depois de ver os desenhos do Will. No fim, ele acaba descobrindo que por baixo da cidade vão se estendendo túneis imensos e bizarros. O lado bom do Will estar conectado ao Devorador de Mentes é que dessa forma ele pode agir como um espião e contar aos outros quando alguém estiver em perigo. Por exemplo agora, já que o garoto viu o Hopper entrar nos túneis e sabe que ele vai ser atacado em breve. A 11, depois das visões que teve, também deu um jeito de encontrar a casa de sua mãe e ir até lá, onde é recebida por sua aparente tia. A garota tenta falar que era a filha dela, mas tudo que a mulher diz são as mesmas frases em sequência. A Joyce e os outros, mesmo sabendo do risco em que o Hopper se meteu, não tem como saber exatamente qual túnel é o certo. E como a série precisava de uma desculpa para dar relevância ao Bob, tá aí a relevância do Bob. Ele aparece, analisa os desenhos do Will e descobre as localizações. Lago dos Amantes. Lago dos Amantes. Entendi, aqui é o Lago Jordan. E se aqui é o Lago Jordan, então aqui é a Pedreira Sattler. Bom, enquanto todo mundo tá ocupado em suas próprias tramas paralelas, algumas que nem mencionei aqui porque foda-se, o Dustin acabou sozinho prendendo o monstro que criou no quarto. Ele vai até a casa do Mike procurar por ajuda, mas o Mike já tá ajudando a Joyce e o Will. Então, enquanto vai embora, ele encontra o pobre coitado do Steve segurando um buquê e indo pedir desculpas pra Nancy. Sabe onde a Nancy tá agora? Sabe onde deve estar tua ex agora? Mamando. No caso, ela está com o Jonathan em suas próprias super e horripilantes aventuras. E como o Dustin precisava de alguém pra ajudar, por que não tirar o Steve dessa trama patética de novela? Não interessa, temos problemas maiores que a sua vida amorosa. Esse é o começo de uma das melhores amizades que vocês vão ver nessa série. Bom, o Hopper a essa altura já está perdido, cansado e desistindo de tudo. É nesse momento que as vinhas cipós do mal aproveitam para agarrá-lo e vão deixar ele preso aí para sempre, pelo menos até a cavalaria chegar. A Nancy e o Jonathan decidiram ignorar completamente o conselho dos laboratórios e estão no covil secreto desse calvo aí, o Moway. Ele é tipo o maior conspiracionista contra o governo de Hawkins e vai passar a ajudar esses dois com equipamentos mais profissionais. Voltando pra 11, tem mais um poder que ela pode usar para tentar se comunicar com sua mamãe. Usar o dom de localização para entrar nos pensamentos da mulher e quem sabe destravar ela. Ao fazer isso, a 11 acompanha tudo o que aconteceu na época do seu nascimento. Todos disseram que a bebê nasceu sem vida, mas a mamãe ouviu a criança chorar. Ela sabia que aquele velho grisalho levou sua filha embora. Alguns anos depois, então, ela invadiu os laboratórios para procurar a menina, mas acabou sendo presa e meio que lobotomizada pelos agentes. As frases que ela fica repetindo são algumas das coisas que ela fez durante essa história. Girassol, arco-íris, 450, 3 pra direita e 4 pra esquerda. Respira. Depois de um tempo rodando, a equipe Joyce finalmente encontra a localização do Hopper nos túneis. Ela e Bob saem para procurar, enquanto os garotos ficam no carro. Por sorte, em pouco tempo, os dois o encontram, conseguem soltá-lo e quem aparece por lá também são mais agentes dos laboratórios que já descobriram sobre as vinhas e vão tentar resolver tacando fogo. Porém, machucar o monstro de alguma forma também machuca o Will. Will! Depois disso, logo de cara o moleque é levado até o laboratório e o diagnóstico é uma dor psicológica. O corpo não mostra nenhum sinal de nada, mas a mente está em desespero. Tipo uma febre, quando você sentir frio mesmo que o clima esteja quente. Já o Hopper tá tomando um banho de água fria para se descontaminar dos túneis. E Steve e Dustin chegam até o lugar onde o garoto prendeu a criatura. E depois de decidir descer para verificar, eles percebem que o bicho trocou de pele. Ou seja, ficou maior ainda e por fim ainda deu um jeito de perfurar a parede e seguir para os túneis amaldiçoados. Ah, não. Não pode ser. E
E enquanto o mundo tá acabando, olha que fofos. A Nancy e o Jonathan, depois de toda uma sequência de cenas clichês, decidiram que se amam. E o Steve com o buquê que se foda, não sobrou nada mesmo. Ao menos agora que estão juntos de verdade, a novelada pode diminuir por aqui. Hopper, depois de ser liberado de seja lá que exames tenha feito, é convidado pelo doutor para descer ao inferno ou quase isso. Dessa vez ele usa uma roupa especial e diferente da primeira temporada, onde só tínhamos um portal de tamanho moderado, aqui o negócio já evoluiu para o tamanho de um edifício inteiro. A equipe atual veio resolver as coisas e fez foi piorar 10 vezes mais. Não sobra nada pro Betinho. Desenvolvem mecanismos de defesa contra ataques. O Will acordou e os médicos já descobriram. Tudo que as raízes do mal e o devorador de mentes sentem, ele sente junto. Além disso, por algum motivo, a memória do garoto a curto e médio prazo sumiram. Ele não se lembra do Hopper, do Bob, nem dos médicos com quem conversou. Steve e Dustin, a essa altura, já fizeram toda uma trilha de carne para atrair o D'Artagnan até o Ferro Velho. Quem finalmente apareceu por lá para ajudar são Lucas e Max. Não desenvolvi muito a trama desses dois, mas basicamente a Max queria uma prova de que o mundo invertido era real e não só uma história inventada pelo Lucas. Ele levou ela até aí para ver a criatura e enfim, se der certo ela vai ficar no grupo de vez e parar de encher o saco. Agora que está acordado e meio modificado das ideias, o Will também diz que sabe como deter a criatura. Eles mostram pro garoto um mapa atualizado dos túneis e ele diz exatamente onde fica seu ponto fraco, tipo o coração. É pra lá que a equipe de incineração vai ir agora. De noite, enquanto esperam a chegada do bicho, a Max decide desabafar um pouco sobre sua história. Ela diz que seus pais se separaram, cada um seguiu seu caminho e sobrou pra ela ficar sob os cuidados de seu irmão que está mais sem paciência que nunca. Como só sobrou a garota, o Billy desconta todo o ódio na coitada. Ela até se desculpa por ter sido chata até aqui e rola uma aproximação entre esse futuro casal. Cirilo de Hawkins se deu bem. Você não é que nem seu irmão, ouviu? Você é legal e diferente e super esperta. Você é tipo tubular total. Chega de papo, o D'Artagnan finalmente chegou colocando o pau na mesa. O Steve então vai pro lado de E o fora Steve atrair pegou o bicho o pau e para vai a acabar armadilha com que prepararam, mas quem diria? Tem mais de um D'Artagnan ali. O bicho evoluiu para uma matilha de pelo menos 3. Ao menos antes dos humanos virarem paçoca, as criaturas ouvem um chamado da abelha rainha e vão embora. Lembram que o Will disse saber como derrotar o bicho? O moleque na verdade meteu o maior louco de todos e passou a localização de uma armadilha, meio que um ponto de encontro onde todos os D'Artagnans vão para degustar carne de gente. Will tá na maldade agindo contra os humanos, e como aqueles eram só aperitivos, o episódio termina com a chegada das criaturas na superfície. Eles invadiram os laboratórios. O próximo episódio vai ser focado na 11. Depois das visões que teve quando estava na mente de sua mãe, lá ela descobriu que existia outra garotinha com ela nos laboratórios e pretende encontrá-la. Vamos dizer que essa trama aqui é quase um filler, meio que irrelevante, então nem vou perder muito tempo. Em resumo, sua irmã também foi levada pelo velho na infância e recebeu a numeração de 8. O poder dela é criar alucinações nas pessoas e ela vive com esse bando de desajustados aí. No fim das contas, a 11 fica com saudades de casa e resolve ver como as coisas estão. Ela localiza o Hopper e o Mike e vê que os dois estão no laboratório correndo perigo. Ela precisa voltar. Nessa hora, todo um batalhão da polícia invade o esconderijo, já que o bando ficou praticando crimes o episódio todo. E enfim, enquanto estão em fuga, é que a 11 decide que não vai seguir com eles, vai voltar pra casa. Voltando ao que interessa, é hora de dar sequência à invasão de cachorros do inferno nos laboratórios. Eles facilmente conseguem romper os vidros, caçam os soldados e pretendem chegar até o Will. E como o Will tá torcendo contra o nosso progresso e sendo controlado pelo devorador de mentes, a Joyce decide apagar o garoto. No fim, restam apenas os personagens que têm alguma relevância. Claro, agora eles estão presos numa sala de câmeras e rodeados por criaturas de todos os lados. Falando um pouco sobre os comportamentos agressivos do Billy, começamos a entender o que ele passa com a chegada do seu pai e sua madrasta. O pai diz que a Max sumiu e que o filho deveria ter ficado de olho nela. Além do mais, também dá um leve apavoro nele, dizendo pra ir buscar por sua irmã, senão a cinta vai cantar. Ele vai achar a irmã dele como um irmão bom, gentil e muito respeitoso que ele é. Não é mesmo, Billy? Não é mesmo, Billy? Sim, senhor. Eu não escutei. Sim, senhor.
Falando na Max, olha lá aí com seu grupo ainda procurando onde o D'Artagnan foi parar. Eles ouvem o barulho dos gritos e descobrem que todos estão reunidos no laboratório. O Bob e o Hopper, como saíram da sala e como o gordinho manja de eletricidade, vai entrar em missão solo para religar a energia do lugar. Ele precisa fazer isso ou todos vão ficar presos aí. Logo quem aparece do lado de fora são a Nancy e o Jonathan, que acabam se encontrando com o Steve e sua turma. Não tem jeito, o Steve descobriu o canônico. Ruim pra ele, bom pra mim com menos gente dividida pela série. Bob em pouco tempo e sem nenhuma conveniência de roteiro, conseguiu completar sua missão e religar a energia. Com isso, ele também tem acesso às portas e deixa o caminho livre para que possam fugir. Infelizmente, a sorte do Bob acabou quando todos já estavam com o pé na saída e tudo parecia bem. O homem acaba sendo atacado, estripado e a Joyce precisa fugir dali antes que sobre pra ela também. Só um trauma pra Joyce. Adeus, Bob. Você merecia mais que servir apenas como peso emocional na cena. Sempre o lembraremos. Enfim, o restante da turma foge nos carros do Hopper e do Jonathan. Voltando pra casa do Will, o Dustin começa a explicar como esse novo monstro funciona. Ele apelidou os cachorros como democões e diz que todos são controlados estilo uma colmeia. A rainha é o devorador de mentes que vai ser o novo alvo dos protagonistas. Para chegar ao devorador, tudo que eles podem fazer é usar o Will. Eles ligam as lanternas na cara do moleque pro monstro não descobrir a localização deles e começam a fazer perguntas mesmo que isso deixe o Will descontrolado. Solta! Me deixa ir! Me deixa sair! Me deixa sair daqui agora! A essa altura a mente do Will já estava completamente dominada pelo bicho, porém o garoto ainda controla seu corpo. E ao mesmo tempo que o pessoal tentava conversar, ele começa a passar uma mensagem com código Morse usando as mãos. A mensagem dizia para selar o portal. A cagada é que em determinado momento o telefone toca, o monstro usa o Will para localizá-los e agora os democões estão vindo para fazer a festa. Um cenário em que tudo parecia estar perdido, mas claro, nossa querida Magneta aparece para salvar a noite. Após a chegada da Onze, rola toda aquela emoção melancólica entre ela e o Mike, o reencontro mais esperado dentre todos os reencontros. Ela também descobre que era o Hopper quem estava mantendo a garota presa e os dois vão conversar em particular. Não vou estender muito, mas vale parabenizar a atuação do Mike aqui. O moleque ainda era criança e consegue ser melhor ator que muito adulto por aí. Você e sua família... E aí, eu devia te agradecer então? Eu não estou pedindo pra me agradecer. Esquece, não, eu não entendo. Tá legal, só não põe a culpa nela. Com tudo estabelecido, o primeiro plano é tornar o Will um hospedeiro inabitável. Eles sabem que o devorador de mentes o controla através de um vírus e vão tentar tirar esse vírus na marra. Quem vai cuidar disso, claro, são o Jonathan, a Nancy e a Joyce. A segunda parte do plano é com o Hopper e a Onze, que vão tentar fechar o portal lá nos laboratórios. No meio da viagem, eles conversam sobre tudo o que aconteceu desde que a Onze fugiu e até fazem as pazes quando o Hopper diz que essa proteção toda é por medo de perder a Onze como perdeu sua filha. Na casa do Will, o mais perto de um adulto que restou foi o Steve, a babá do ano. O Mike cria um plano para que eles distraiam os democões através dos túneis e liberem o caminho para o portal no laboratório. Porém, quem acaba chegando por lá é o Billy, com sangue nos olhos e pronto para arrastar a Max pelos calcanhares. Como o Steve é o responsável por eles, vai lá fora tentar mandá-lo embora. Coisa que não resolve muito, já que o Billy tem o dobro de peso, invade a casa e a treta de adolescentes começa. Você tá... Toma. O Steve nunca consegue ganhar uma briga, velho. Brincadeira. Quase dá ruim pro nosso mano Steve. Cara já é corno e ainda foi espancado. Ninguém sofreu tanto quanto o Steve, hein? Como a Max acabou com tudo no estilo Dexter, o Billy apaga e agora eles têm um carro para chegar aos túneis. Chegando lá, as crianças já têm tudo preparado para começar o plano. Eles se equipam com máscaras por conta do ar tóxico e vão levar vários reagentes para atacar fogo nos túneis. Por outro lado, o Will a essa altura já tá amarrado e rodeado por aquecedores, até porque o vírus dentro dele gosta de frio
Will e esquentar ele tá funcionando mesmo. Tá expulsando o bicho parecendo um espírito possessivo. Baita atuação do Will aqui também, moleque manda muito. Ao mesmo tempo, o time Steve consegue pôr pra torrar todos os cipós do mal. Isso automaticamente faz com que todos os democões saiam dos laboratórios e a criatura também aproveita para sair do Will pela boca. E não era um espírito, eu não sei mais o que era. Enquanto tentam fugir dos túneis, o Dustin acaba encontrando justamente e convenientemente seu antigo pet D'Artagnan. Ele dá chocolate pro bicho, diz que ainda são amigos e por incrível que pareça, dá certo. Ele libera a passagem. A Onze e o Hooper já estão frente a frente com o portal. Eles até chegam a ver a silhueta do Devorador de Mentes e a garota começa a fechar tudo quando lembra do que passou, etc, etc. De qualquer forma, no fim, a garota está mais forte do que jamais esteve. Ela consegue não só fechar o portal, como impedir que o Devorador saia. No fim, todos os democões que ainda estavam do lado de fora acabam morrendo e tá aí. Problemas resolvidos. Um mês depois, então, os laboratórios foram definitivamente fechados e Hawkins se tornou uma cidade famosa em todos os jornais, já que aquele calvo de antes jogou todas as merdas deles no ventilador. A temporada termina mais ou menos como na primeira. Todos estão bem, felizes e vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Isso é, até vermos a próxima ponta solta que vai nos levar até a terceira temporada. Eles mostram que o Devorador de Mentes ainda está na ativa lá no mundo invertido. Enfim, seguimos. A terceira temporada só foi lançada em 2019, o que trouxe um monte de adolescentes no lugar das crianças. Mas calma, vocês sabem que tudo piora porque a Netflix, de sacanagem, levou mais de 10 anos para concluir essa história. Essa temporada já começa com um cientista em um laboratório explorando o mundo invertido, porque pra ter história tudo sempre começa dando merda, mas dessa vez quem tá fazendo merda são os russos. Como as crianças estão maiores agora, a Onze e o Mike ficam o tempo todo namorando, os dois não conseguem se desgrudar e passam o tempo todo se beijando. Depois o Mike vai encontrar os seus amigos pra assistir um filme, o que não dá certo porque a cidade inteira fica sem luz. Coisas estranhas, galera, coisas estranhas. O Jonathan e a Nancy acordam e vão juntos pro trabalho, porque os dois agora são estagiários do jornal. Hoje é um dia muito especial pra galera porque o Dustin tá voltando pra casa. Então a galera prega uma peça nele só pro garoto se peidar de medo e ser bem recebido. No clube, todas as mulheres estão com o periquito encharcado pelo Billy, porque pra elas o cara é extremamente bonito, mas eu só acho mesmo curioso o fato dele conseguir ser careca e cabeludo ao mesmo tempo. O Hooper vai falar com a Joyce porque o Mike fica o tempo todo na casa dele agarrando a filha do cara, o que deixa ele muito puto. A Joyce diz que ele não pode proibir os dois de ficarem juntos, o que ele pode fazer é conversar, o que pra mim é loucura, mané. Conversar? A menina tem poderes, vai namorar tu querendo ou não. O Dustin conversa com os amigos, conta pra todos as novidades e apresenta o Cérebro, uma torre de rádio movida a bateria. Ele diz que pode usar esse rádio pra falar com a namorada. Sim, vai tomando, Banguelinho tá namorando. Todo mundo fica ansioso para conhecer a namorada do Dustin. Na verdade, todo mundo quer saber se ela é real. Mas claro, o Mike e a Onze não vão ficar porque, como eu falei, eles vão passar a temporada toda se agarrando. O Billy, comedor de casadas, começa a dar em cima da senhora Weller, que corresponde e os dois marcam de chorar num banquinho. Enquanto isso, os adolescentes estão esperando o Dustin falar com a Suzy e rola isso aqui. É sério que você bebeu a água toda? Casal do ano, meus amigos. Casal do ano. O Dustin liga pra Suzy, mas infelizmente pra ele, a Suzy não atende e todo mundo acha que ele é um mentiroso. Eles já achavam antes, agora eles têm certeza. A Onze e o Mike continuam se agarrando no quarto. Tá foda. Daí o Hooper finalmente decide entrar e falar com eles. Só que o Mike é um moleque totalmente maluco porque tem coragem de ficar zoando o Hooper enquanto ele fala. Qual é, garoto? Tá pegando a filha do xerife e ainda mete essa? Hooper então leva o garoto pro carro e faz o correto. Ele ameaça o garoto e diz que se ele não parar de graça, não vai mais namorar a Onze. Todo mundo deixa o Dustin sozinho porque a Suzy não responde e já tá de noite. Mas nisso o Dustin, sem querer, consegue captar uma mensagem dos russos e, por algum motivo, ele não vai deixar isso quieto. Claro, a senhora Wheeler se arruma pra ir dar pro Billy, mas o calvo cabeludo acaba sofrendo um acidente, o que já é ruim, mas acontece algo
o pior, porque completamente do nada, ele é arrastado por alguma coisa. Bom, Billy foi atacado, mas consegue sair e volta pro carro. Ele sai de perto do lugar desesperado, mas tudo começa a ficar estranho porque ele é seguido por várias pessoas e então se encontra com ele mesmo. As várias faces de mim. A 11 já tá há mais de 2 minutos sem ver o Mike, o que deixa a garota Então já não desesperada. pode, né? Ela liga Ficar pra doido casa do que dele ver já o Mike, tirando eu- satisfação. O Mike diz que a avó dele tá doente e pode morrer. Deixa claro que não pode ver ela agora, o que deixa o Hopper imensamente feliz. Tanto que ele até chama a Joyce pra um encontro. A Nancy tá indo mal no trabalho porque tudo que ela tá fazendo agora é servir café. Ela inventa que tá com problemas femininos, pede ajuda do Jonathan pra ir falar com uma velha pra escrever uma matéria, porque assim acha que vai ganhar um cargo melhor no jornal. O Dustin vai falar com o Steve, que fica muito animado ao rever o amigo. Daí, o bonitão do Dustin já conta a novidade. E ela nem liga que minhas pérolas ainda vão nascer. Ela diz que beijar é melhor sem dentes. Cara, Dustin conta pro Steve que interceptou uma comunicação secreta dos russos. Graças a isso, os dois podem se tornar heróis americanos e passar o rodo em geral. Tudo que eles têm que fazer é traduzir a mensagem. A 11 vai falar com a Max pra pedir conselhos sobre namoro. E a conclusão que ela chega é que o Mike mentiu, porque, segundo ela, homens mentem o tempo todo, o que é mentira, tá? A senhora Wheeler vai falar com o Billy e se desculpar por ter dado um bolo nele na noite passada, o que significa que o cara se fudeu por nada. O cara saiu de casa e foi possuído pelo caipiroto só porque tava indo comer uma casada que acabou nem indo. Billy injustiçado, hein? Mas é aquilo, como tá possuído, fica doidão, tá suando frio, sensível à luz, parece que usou muita droga e por enquanto ele vai ficar passando mal o tempo todo. O Dustin e o Steve continuam tentando traduzir a mensagem russa, mas como eles falam muito alto, a Robin, a garota que trabalha com o Steve, escuta tudo e diz que eles são muito otários por não conseguirem traduzir a mensagem. Não perceberam ainda que os russos usam um alfabeto diferente. Então agora fala que vai ajudar, porque sim, ela sabe 4 línguas. Sabe russo? Não. Mas diz que tem o ouvido bom para outras línguas também. A casa de Ashur se afundará. Que viu coisas estranhas. Eles vão ouvir a história dela. A velha conta que vários ratos comeram o fertilizante do seu porão, o que não faz sentido. A Driscoll diz que eles podem estar com raiva e, para provar, ela acabou prendendo um desses ratos. O Jonathan bate foto de tudo, enquanto a Nancy vai investigar se outras pessoas ligaram reclamando dos ratos raivosos. Os flashes deixam o rato maluco e, sem ninguém perceber, ele acaba explodindo e virando essa gosma aqui. O Billy continua doidão de ácido, indo e voltando pro mundo invertido, sendo queimado pelo sol, sentindo dores de cabeça. Então uma mina aparece e diz que quer ser levada até ele. A Max leva a 11 pro shopping pra ter um dia de diversão, mas o fato é que, claro, o Will, o Lucas e o Mike também estão no shopping, o que só prova pra 11 que o Mike mentiu. A Max fica influenciando a 11 a ficar com raiva do Mike, e tudo isso termina com ela dando um pé na bunda dele. O Hooper se arruma pro seu encontro com a Joyce, mas infelizmente pra ele, a Joyce ficou focada nos ímãs da geladeira que estão caindo o tempo todo e foi falar com o professor de ciências da escola pra saber se algo estranho tá acontecendo. Qual foi, Joyce? Tu não podia pelo menos ligar? Finalmente o grupo da sorveteria consegue traduzir a mensagem. Eles descobrem uma frase que claramente é um código. O Steve mostra que a música que estava tocando durante a mensagem é tocada em um cavalinho do shopping, o que indica que a mensagem foi gravada por perto. Enquanto isso, o Hooper tá no restaurante completamente bêbado e abandonado, o passado do vilão. Pra ficar tudo mais macabro, no fim desse episódio, nós vimos que o Billy levou a garota que foi falar com ele pro lugar pra onde ele foi puxado. Então sim, essa garota também vai ser possuída. A Max e a 11 ficam falando dos garotos. A 11 até usa o poder dela pra ver o que os dois estão fazendo. Também usam os poderes pra ficar vigiando outras pessoas só por diversão. Nisso, a Max acaba indo espiar o Billy. Assim ela vê o exato momento dele sacrificando a garota. A Joyce vai na casa do Hooper falar sobre teorias da conspiração, dizendo que o campo magnético ao redor deles acabou sendo afetado. Mas tudo que o Hooper escuta é que levou um bolo porque a Joyce foi na casa de outro cara. Os dois discutem e o Hooper diz que ela só fez isso para poder afastá-lo. Mas por outro lado, ela insiste falando sobre mais coisas estranhas que os cientistas podem ter voltado
lado e estão aprontando mais coisas, então quer desesperadamente ir pro laboratório ter a certeza. Depois do que a 11 viu, ela e a Max vão pro quarto do Billy para procurar alguma coisa estranha. Então, elas acabam achando os pertences da garota. A Nancy vai pro jornal apresentar a história da senhora Driscoll. Ela diz que várias pessoas perderam produtos para ratos, que investigou, mas no jornal o pessoal só fica zoando com a cara dela mesmo. Enquanto tudo isso tá rolando, o Will continua sendo um cabaço querendo ficar jogando RPG. Os meninos acabam atendendo o telefone, se lembrando das garotas, e o Will dá um chilique dizendo que ninguém quer saber do RPG, só querem saber de garotas. Você tá estragando tudo. E pra quê? Só pra trocar barba com uma garota idiota? Esse Will é estranho, hein? Depois de todo esse drama, o Will vai embora na chuva. A 11 e a Max vão até o clube, encontram uma foto da garota que sumiu. A 11 usa seus poderes para encontrar, e daí rola uma cena bizarra da garota pedindo ajuda e afundando na banheira. O Dustin e o Steve continuam tentando se meter em bronca aí. Como a Robin também é uma maluca igual eles, consegue decifrar o código. O Hopper e a Joyce vão pro laboratório para sanar as dúvidas da Joyce, mas não encontram nada. Aqui descobrimos que a Joyce tá planejando se mudar com a família. Ele dá um apoio e diz que ela não precisa fazer isso porque em Hawkins ela tem pessoas que sabem pelo que ela passou e se importam com ela. O dramático do Will tá na barraca que eles brincavam com os amigos, rasgando as fotos dos amigos, chorando, tudo porque eles não querem mais jogar com ele. O cara ainda faz isso na chuva, só faltou tocar a música do Naruto no meio de tudo. Editor, resolve isso aí pra nós. Olá, tudo bem? Queres um presente? Segue ouvir um não? Ela e o Jonathan voltam para a casa da senhora Driscoll para levar o rato a um laboratório e provar a história que ela levou ao jornal. Mas, chegando lá, eles veem a velha comendo o fertilizante. Enquanto isso, o Hopper é merendado na porrada dentro do laboratório por um cara, mas esse cara acabou fugindo de moto. A Max e a 11 vão até a casa que a garota sumiu, mas lá, para surpresa das duas, elas encontram o Billy e a garota sã e salvos. Porém, isso é uma coisa completamente mentirosa, porque na verdade o Billy e ela estão sendo controlados, tanto que no fim os dois atacam a família da garota e os dois também vão ser controlados. A senhora Driscoll acaba sendo levada pro hospital porque ela estava alucinando, mas todo mundo sabe que ela tá possuída. E para piorar a situação, toda a família da Heather também se lasca e são possuídos. O Hopper, que tá todo arrebentado, acorda sentindo dor pra caramba. Ele conversa com a Joyce sobre o ocorrido, diz que anotou a placa, mas não conseguiu ver direito, só sabia que era uma moto. Por algum motivo, o Dustin, o Steve e a Robin continuam querendo se meter com os russos. Eles fazem de tudo para entrar na sala, coisa que eu ainda não entendi. Não é só chamar a polícia e ir embora? A Nancy e o Jonathan são demitidos do jornal porque agiram pelas costas do chefe. Todo mundo sabe que isso só dá certo se tu conseguir uma puta história, coisa que eles não conseguiram porque a senhora Driscoll é uma pessoa esquizofrênica. Então tudo que acontece com ela é visto como uma loucura. Obviamente, isso não é uma boa história. A 11 e a Max vão pra casa do Mike porque o Will diz que sentiu uma coisa bizarra. Ele sentiu que o Devorador de Mente está de volta, então todo mundo vai investigar o que tá acontecendo. O Hopper vai falar com o prefeito da cidade para perguntar pelo cara que o atacou, mas o cara se faz de desentendido e para refrescar um pouco a memória dele, o Hopper começa a merendar ele na porrada. Ele abre o bico quando o Hopper ameaça cortar o dedo dele. Eles levam o Larry pra casa dele para ter acesso aos papéis das propriedades que o pessoal da Star Coast tá comprando. A Joyce percebe que todos os terrenos estão perto do Lago Jordan, o que significa que tá perto da usina, o que significa que isso tem a ver com o apagão de noites atrás. O Larry consegue fugir, mas tanto faz, porque a Joyce e o Hopper saem para procurar a máquina que esse pessoal tá usando. O Mike, o Lucas, o Will, a Max e a 11 vão atrás do Billy para tentar descobrir se ele realmente foi possuído pelo Devorador de Mente. Eles trancam o Billy no banheiro, começam a zoar com a cara dele e trancam o cara dentro da sauna porque o Devorador de Mentes odeia o calor. O Dustin, o Steve e a Robin, por outro lado, conseguem ter acesso à sala dos russos graças à irmã menor do Lucas. Eles acham uma parada verde, como as coisas ficam estranhas, decidem sair de lá, mas acabam presos no elevador. Já o Billy tá insano, ele começa a chorar dizendo que fez um monte de coisas ruins, mas isso era só um plano do Devorador de Mentes para
atacar a Max. O Billy é completamente tomado, consegue sair e trava uma luta contra a 11 e os seus poderes, mas por hora ele é jogado pela parede e vai embora. No fim, nós vemos que isso é só a ponta do iceberg, porque o exército do Devorador de Mentes já tem vários e vários membros. A Robin, o Dustin, o Steve e a Erika procuraram sarna para se coçar e agora eles acharam. Tá todo mundo em choque porque agora eles têm que dar um jeito de escalar para sair do lugar que se meteram. O Hooper e a Joyce finalmente encontraram alguma coisa. 3 russos fazem um de refém, amarram um e o Hooper tenta render o outro, que termina em uma grande briga. Tudo que resta é sair de lá com um refém para ver se eles conseguem algumas respostas. A Nancy liga pro Jonathan para dizer que tem que falar com o Will, porque na noite passada ela viu que a Driscoll realmente estava possuída. A 11 usa seus poderes para localizar o Hooper. O Mike diz que todo mundo tá ocupado e que por isso eles vão ter que dar um jeito na situação. Mas por sorte, o Jonathan e a Nancy aparecem para ajudar. Todos compartilham as informações que têm e vão juntos até a casa da Heather para descobrir algo que possa ajudar a parar o Devorador de Mentes. Já o Hooper e a Joyce continuam andando por aí com o refém. O Hooper até rouba um carro de um civil para chegar até Illinois. O resto da galera entra na casa da Heather, eles encontram tudo meio revirado, encontram sangue pela casa. Todo mundo começa a virar amigo do roteirista aqui. Eles concluem que o Devorador de Mentes leva pessoas para um lugar para possuir elas e que eles têm que encontrar esse lugar para poder impedir que ele se espalhe. O cara que atacou o Hooper continua perseguindo eles, mas o Hooper leva todos para casa do Moway Bauman, que é um cara totalmente alucinado, mas é o único por perto que fala russo. A Robin, a Erika, o Steve, enfim, essa galera aí, saem do elevador e começam a andar para encontrar alguma saída, porém, acabam entrando em uma sala e dando de cara com um russo. Porém, aqui, boa notícia, o Steve finalmente vence uma briga. Depois disso, eles finalmente descobrem o que os russos estão fazendo. Toda a galera vai pro hospital falar com a senhora Driscoll. Porém, eles têm uma grande surpresa porque o Jonathan e a Nancy são atacados pelo Devorador de Mentes enquanto o hospital vai virando um chacina. O Jonathan leva um monte de porrada, o moleque é todo avacalhado, mas no fim, tanto ele quanto a Nancy matam as pessoas que estão sendo controladas. Mas, como nada pode ser tão fácil assim, o corpo dos dois vira uma gosma nojenta pra cacete aí. Os russos continuam tentando abrir o portal e, pra piorar tudo, eles descobrem que o Steve, a Robin, a Erika e o Dustin estão nas instalações e todos começam a ser perseguidos. A única coisa que podem fazer é sair correndo, só que nisso o Steve e a Robin mandam o Dustin e a Erika irem embora. No hospital, Você ainda não sabe como presentear neste... todo mundo dos jeitos mais nojentos possíveis. Por sorte, eles são salvos pela 11 e seus poderes. O Hooper continua interrogando o Alexei porque eles querem saber pra que servem os geradores. O Alexei diz que não vai falar nada a menos que ganhe uma raspadinha de cereja. Então o Hooper, que é muito gente fina, quebra ele de novo e diz pra ele ir comprar sozinho. Ele diz pra Joyce e pro Bauman que esse otário não tem como fugir, porque se voltar sem nenhum arranhão, todos vão pensar que ele abriu a boca. Então ele precisa deles tanto quanto eles precisam dele. O Hooper prova a sua teoria e agora ele vai começar a cooperar um pouco mais. Como já é de costume, o Steve tem a cara toda quebrada de novo, dessa vez pelos russos. Ele diz que não trabalha pra ninguém e, como isso mesmo sendo verdade, não é a resposta que eles querem. O Steve se lasca ainda mais. O Alexei explica que os russos estão abrindo um portal entre dois mundos que já foi aberto antes, o que deixa o Hooper e a Joyce em choque, porque eles sabem sobre o mundo invertido e lembram dos problemas que enfrentaram na temporada passada. O Steve e a Robin agora estão amarrados e totalmente fodidos, porque eles tentam sair e tudo que conseguem é cair no chão. Os russos voltam e usam uma droga no Steve, uma droga que, segundo eles, vai ajudar os dois a abrir o bico. A 11 usa seus poderes para saber onde o Billy tá. Ela descobre que o Billy tá sentado no quarto somente esperando, o que quer dizer que ele quer ser encontrado. Todos decidem que precisam encontrar o lugar que o Devorador de Mentes se esconde. Então o plano é usar os poderes da 11 para entrar na mente do Billy até descobrir onde é esse lugar. A 11 consegue. Ela entra e lá vê uma praia e uma lembrança do Billy com a mãe. A Robin e o Steve começam a
ficar muito felizes com as drogas que aplicaram neles, mas quando os russos ameaçam arrancar a unha do Steve, eles começam a abrir a boca. Falam que encontraram essa base por causa do código, que o Dustin sabe o que eles estão fazendo e logo vai chegar com a cavalaria. Exatamente 1 minuto depois, o Dustin despista todo mundo, entra na sala e salva tanto o Steve quanto a Robin. Muito goate o banguelo. A 11 continua vendo o caos que é a vida do Billy, que ele foi abandonado pela mãe e que o pai é um completo carrasco. Mas depois de muito caos, ela chega ao fundo e descobre que o lugar que eles estão procurando é uma siderúrgica, a Brimborn. Ela tenta sair da mente do Billy, mas nisso acaba dando de cara com o próprio Devorador de Mentes, dizendo que foi ela que deixou eles entrarem e agora todo mundo vai se fuder. Isso realmente tá prestes a acontecer, porque todos os possuídos vão pra siderúrgica se juntar ao monstro. A festa de 4 de julho começa. É uma grande festa com vários fogos e boa parte da cidade tá lá se divertindo. Só que perto de lá, quem tá doido pra se divertir também é o Devorador de Mentes. A 11 conta tudo o que ela viu, todo mundo fica muito nervoso e, pra eles se cagarem de medo, o Devorador de Mentes está indo em direção a ela. Dito isso, a única coisa que resta é tentar se defender. Eles são atacados, a Nancy de novo vai atrás de uma arma pra atirar, mas quem faz o trabalho pesado, como sempre, é a 11. Claro, ela é a protagonista. Porém, nisso é arrastada pelo pé, quase vai de arrasta, é salva, mas nisso o pé dela fica completamente ferrado. Então agora eles decidem fugir. Hooper, Joyce, Bauman e o Alexei estão indo desligar o portal com as instruções do Alexei. Mas o fato é que a Joyce e o Hooper não param de brigar, o que irrita o Bauman, e o cara diz que eles dois têm duas opções: parar de brigar ou se comerem logo pra parar de encher o saco. O pessoal tenta ajudar a 11 levando ela pra um mercado. Todo mundo vai pegar curativos, álcool, qualquer coisa pro ferimento. E agora, finalmente, depois de 7 episódios, o Dustin finalmente consegue contato com os amigos, porque foi aquilo. Eles ficaram a temporada inteira sem se falar e cada um tá no seu rolê. Mas o que eu prefiro mesmo é que o Dustin ande com toda a galera aí. Os caras foi se meter com russos, coisa que, na moral, pô, trama ruim. Mas o fato é que eles perdem o contato de novo. O Dustin e a Robin finalmente conseguem vomitar toda a droga e agora, pela primeira vez, eles conseguem ter uma conversa profunda. O Steve começa a dizer que tá gostando da Robin, o que pra Robin é um problema, porque ela também gosta de garotas. Então, isso aqui vai ser só uma boa amizade. O Hooper chega na festa de 4 de julho com toda a galera dele, todos começam a procurar pelas crianças, mas eles não acham ninguém. O Alexei se diverte pra caramba, mas, infelizmente pra ele, essa é a última vez que ele se diverte, porque, sem mais nem menos, o cabra leva um tiro do russo que tá caçando eles e morre. Ah, tô nem aí. O Hooper tenta despistar o russo dentro da Casa dos Horrores, tem que se virar na porrada com os caras e consegue fazer usando a casa de espelho. A galera que tá viva consegue ir embora. Que tá viva consegue ir embora. O penúltimo episódio termina com todo mundo finalmente se juntando. Graças a Deus vou narrar uma trama só, eu acho, com todo mundo se atualizando sobre tudo o que tá acontecendo e com a 11 caindo no chão e gritando porque o ferimento dela tá cada vez pior. A perna da 11 começa a ficar toda podre e a ideia da galera é meter a faca pra tirar essa coisa nojenta daí. No fim, ela mesma acaba tirando e finalmente o resto da galera aparece. O Hooper, Joyce e o calvo de cria Bauman. A galera continua se atualizando sobre tudo o que tá acontecendo. O Dustin conta tudo sobre a base russa. O Bauman, a Joyce e o Hooper dizem que vão entrar lá pra fechar o portal e que eles podem se comunicar por rádio. Cada um vai pro seu canto. Droga, desenrolar sua parte da missão. Mas logo começa a dar merda pra Nancy e os pentelhos porque o Billy aparece e começa a persegui-los. Lá embaixo, o Hooper já começa atirando e matando vários comunistas. Um outro resto da galera se dirige a um ponto alto para poderem usar o rádio e ajudar. Agora, como toda a galera tá presa dentro do shopping, eles tentam virar o carro para ter alguma chance de sair de lá. Mas claro, o plano de agora é o mesmo de sempre: correr e se esconder. A criatura começa a perseguir todo mundo enquanto a galera tá toda encurralada. Então, vendo isso, o Steve sai correndo para ajudar porque ele adora ser o herói. O pessoal fica se escondendo por bastante tempo, até que em determinado momento, o Lucas consegue distrair ele estourando um balão do outro lado. Com toda
a segurança derrubada pelo Moe, a Joyce e o Hooper chegam no cofre. Mas quando eu vou digitar a senha, ela tá errada. Mas como o código é a constante de Planck, uma equação física, existe uma pessoa que sabe. Enquanto os malucos estão lutando contra o Billy e a criatura nojenta lá, eles contam com a ajuda do Steve e da Robin. Até conseguem sair de lá, mas continuam sendo perseguidos. A pessoa que sabe a constante de Planck é a Suzy, a namorada do Dustin. Ele liga pra perguntar, mas a Suzy não realmente diz de existe. primeira. Antes ela faz o Dustin cantar uma música pra ela. Ah, vai se fuder, né? Ela fala o código, eles conseguem abrir o cofre, entram na sala em frente ao portal e estão prontos para acabar com isso. O Billy persegue a Max, o Mike e a 11 e assim consegue sequestrar a garota. Ele prepara ela pro devorador de mentes, o bichão aparece para fazer o lanchinho, mas a 11 é salva pelos garotos que lutam usando fogos de artifício. Na sala de comando, o Hooper é atacado pelo russo, fica incapacitado e, como não tem nenhuma outra alternativa, a Joyce decide que vai fazer isso sozinha. A 11 fala com o Billy e usa o "lembre-se de quem você é". Ele se lembra e dessa vez decide que vai fazer a coisa certa. Ele luta contra o monstro e acaba se sacrificando para salvar a 11. A Joyce fecha o portal e sim, desse jeito nós vemos o monstro morrer, o Billy e por fim o Hooper. Adeus, Hooper. Sempre o lembraremos por ser um pai que deixa o genro ficar pegando a tua filha na tua casa e também por ser um ótimo personagem. Por fim, o exército americano chega, vê tudo o que aconteceu, temos o choro pelas mortes, mas por hora tudo fica bem. 3 meses depois, nós vemos que todo mundo da cidade soube que aconteceram várias coisas estranhas, mas que ninguém sabe o que de fato rolou. Só que várias pessoas morreram depois do shopping pegar fogo. Depois de tudo o que aconteceu, realmente a Joyce vai se mudar da cidade, porque não tem muito o que fazer nela mais agora. E como o Jim morreu, a Joyce também se propõe a levar a 11, o que causa uma grande despedida com o Mike. Então o último episódio da 3ª temporada termina com uma carta que o Hooper escreveu sobre os seus sentimentos que ele tem sobre a sua filha, enquanto todo mundo segue a sua vida. A 3ª temporada de Stranger Things é basicamente isso. É russo tentando abrir portal, adolescente se pegando, o Hooper quase tendo um treco toda vez que olha pro Mike, o Billy virando escravo do demônio gosmento, Dustin achando o código secreto como se fosse um agente da CIA e a 11 carregando todo mundo nas costas de novo. Enfim, não curti tanto. A 4ª temporada demorou tanto pra sair que quando finalmente chegou parecia até pegadinha. A galera era tudo criança quando começou a série, mas agora tá todo mundo com cara de quem já paga boleto. Enfim, tudo começa mostrando pra gente o dia 8 de setembro de 1979. Nós vemos os laboratórios e todas as crianças carecas especiais. O Dr. Banner leva o número 10 para fazer alguns testes que inicialmente vão bem, só que o problema é que esse é exatamente o dia que a 11 ficou maluca e saiu fazendo a carnificina no laboratório. Curiosidade foda, essa que aparece aqui não é a Millie Bobby Brown, e sim outra atriz. Como a Netflix demorou 1000 anos para terminar a série, as crianças já são adultas e bom, esse é o jeito. Fim da curiosidade foda. Depois de relembrar todo esse caos, nós vamos pros dias atuais da série. Como vocês bem se lembram, a Jane, vulgo 11, se mudou com a família do Will. Aqui ela tá escrevendo uma carta pro Mike contando todas as novidades. Ela diz que a Joyce conseguiu um emprego em casa que ela gosta muito, que o Will tem feito muitos quadros, talvez pra uma garota que ele tá afim. Duvido. Que o Jonathan tem só pensado na faculdade o tempo todo e que ela, a 11, tá imensamente feliz. Ela se encaixou num lugar e tá tudo dando certo, o que é mentira. Tudo que tá na carta é mentira. Tá todo mundo perdido, todo mundo lascado e o Will não tá gostando de nenhuma garota, claro. Enfim, vamos ver como é que tá a vida de cada um depois de todo esse tempo. O Mike tá se preparando pra viajar, a Nancy tá aí, vivendo normalmente, o Dustin vive falando com a Suzy agora, o Steve e a Robin trabalham juntos e ficam trocando ideias sobre garotas o tempo todo. Eu gosto de peitinho, você gosta de peitinho. A Vicky gosta de peitinho, com certeza. Fica só um pouquinho.
A Max vive no mundo da lua, até porque ela perdeu o irmão tragicamente, enquanto o Lucas agora é um dos populares porque entrou pro time de basquete. Por causa disso, nós temos um grande problema, porque o Hellfire, um jogo de RPG, vai rolar no dia do jogo de basquete. Hellfire O Lucas diz que não pode ir porque vai ter que jogar, não pode deixar o time na mão, sendo assim, vai deixar seus amigos na mão. Sem mais nem menos, a Joyce recebe um pacote em casa, uma boneca. Ela fica desconfiada e vai ligar pro Moe pra perguntar o que fazer. Na escola da Jana, ela vai apresentar um trabalho sobre um herói americano. Ela escolheu falar sobre o pai porque para todos em Hawkins ele foi um grande herói. Mas é aquilo, colégio americano em série da Netflix sempre vai ter bullying. Eu fiz um Jiroyama do nosso chalé. Diorama. Então ela sai da sala de aula chorando. A Max tá passando por uma grande onda de indiferença. Ela não liga pra nada, pra ninguém. Ela terminou com o Lucas e não quer saber mais de nada. Tudo isso porque perdeu o irmão. Irmão esse que, vale lembrar, nem era uma pessoa legal. Morreu como um herói, mas porra, o cara era um otário. Enfim, dá pra entender o lado dela porque irmão é irmão. Ela entra no banheiro, lá dentro vê uma garota vomitando. A Max até tenta falar com ela, mas a garota não tá muito afim de papo. Então, coisas estranhas começam a acontecer. Coisas paranormais começam a acontecer com a Chrissy. Ela escutava vozes e pessoas batendo na porta do banheiro, mas por hora isso para. Aqui nós conhecemos um novo personagem, um cara chamado Ed, que é pra ser aquele personagem excêntrico e estranho, mas é só um cara cabeludo que gosta de RPG e toca guitarra. Aqui na rua de casa tem uns 5 doidos desses, mas vocês estão ligados, nos Estados Unidos tudo é motivo pra bullying. Tem alguma coisa esquisita? O Dustin explica pro Ed que o Lucas vai ter um jogo de basquete e pergunta se eles não podem adiar o Hellfire. Mas o Ed diz que não tem chance, eles precisam achar algum substituto. Dustin e Mike perguntam para todas as pessoas se elas querem participar, mas ninguém tá interessado. A Chrissy, depois de ver todas aquelas coisas, decidiu que ia comprar drogas com o Ed. Ela tá viajando sem usar nada e quer ficar pior, tanto que pede a droga mais forte. Os otários da escola da Jane jogam ela no chão, pisam na maquete dela e riem. Então é claro que a 11 não vai deixar isso barato. Fala sério! A Joyce fala com o Moe e conta sobre a boneca. Ele diz que isso é muito suspeito e sugere pra ela esmagar a boneca. Ele achou que tinha uma bomba ou algo do tipo, mas o que ela achou foi uma carta com uma mensagem dizendo: o Hopper tá vivo. O jogo de basquete do time da escola começa e, em paralelo, o Hellfire também vai começar, porque quem vai substituir o Lucas vai ser a irmã dele, a Erika. No fim, as duas partidas acabam com os protagonistas felizes, tanto no D&D quanto no basquete, porque quem faz o último ponto do jogo é o Lucas. O Ed leva a Chrissy pro trailer dele pra dar a droga pra ela. Mas aí, ouvindo o badalo do relógio, a mãe da Chrissy aparece e tudo aqui vira um filme de terror. Porque ela começa a vir várias coisas, as luzes piscam, tem comida podre na mesa e aqui nós conhecemos o vilão Vecna. Olha ele aí, que mata a Chrissy na frente do Ed, quebrando todos os ossos dela em uma cena bizarra. O segundo episódio começa mostrando pra gente uma coisa mais do que óbvia. O Hopper tá vivo. Eles deixam bem claro isso no último episódio da terceira temporada, mas eu tentei fazer alguma espécie de mistério aqui. Com a morte da Chrissy, a polícia foi no trailer dele pra investigar. Todo mundo fica em choque com o que viram e algumas pessoas acreditam que a garota foi usada em algum ritual macabro. O Mike encontra a 11, o Will, o Jonathan e também o amigo maconheiro dele. Ouvi falar muito da sua irmã. A notícia da morte da Chrissy chega em todo lugar de Hawkins. Todo mundo começa a ficar em choque porque ela morreu na casa do Ed. Daí, a Nancy decide ir investigar isso. A Max vai falar com o Dustin, diz que a garota morreu do lado da casa dela, conta que aconteceram coisas estranhas durante a noite e que viu o Ed indo embora dirigindo igual um maluco. Que ele poderia estar com medo porque matou alguém ou que poderia ser alguma coisa. Uma daquelas coisas estranhas que acontecem em Hawkins. Então, pra saber o que realmente aconteceu, eles vão procurar o Ed. O Mulvey chega na casa da Joyce, lê o bilhete que ela recebeu, diz que não pode acreditar nisso e que parece mais um pedido de resgate. Porém, a Joyce diz que tem certeza de que é verdadeiro porque tá assinado com o nome Enzo. Os dois tinham marcado um encontro no Enzo's. Foda-se. O Hopper realmente tá vivo e foi capturado pelos russos.
presos. Ele foi merendado na porrada e interrogado. Tá sendo mantido preso. O Mike, o Will e a 11 vão patinar porque a 11 quer fingir que a vida dela é muito mais legal do que é. Mas logo o Mike vai descobrir a merda que a 11 passa o tempo todo. A Nancy vai até a casa da Max para poder ter acesso à cena do crime. Mas quando ela chega lá com o Fred, um colega do jornal, eles são impedidos de passar por se tratar de uma cena de crime. Pra ficar tudo bizarro, o policial diz que conhece o Fred, que sabe que ele matou um garoto no ano passado. O policial continua acusando e a cara dele fica medonha. Porém, tudo isso, claro, se trata de uma alucinação. O Jonathan fala pro seu amigo maconheiro que recebeu uma carta de aceitação para outra faculdade. Ele explica que tinha combinado de ir pro mesmo lugar que a Nancy, mas que agora mudou de ideia porque quer perseguir o seu sonho. Ele não quer falar isso pra Nancy. A idiota da Angela aparece pra encher o saco da 11, pede pra levar ela pra patinar e, como só tem filho da puta nessa escola, isso aqui faz parte de um plano pra humilhar a 11 na frente de todo mundo. O pessoal fica ao redor dela a chamando de esquisita, imitando ela, tentando usar os poderes e terminam jogando bebida na cara dela. Depois dessa humilhação, de novo a 11 vai embora de lá chorando. O que pra mim é loucura porque tanto o Will quanto o Mike poderiam cacetar todo mundo aí na porrada. Os caras já lutaram contra o mundo invertido e conseguem perder para a Angela e um monte de otários. A Joyce e o Moe ligam pro número do russo, falam com o tal Enzo, que diz que pode devolver o amigo deles por $40 mil e também eles podem ir no Alasca para buscar o cara. O tenente coronel vai para a Indiana ver a situação que a Chrissy foi encontrada e ver que tudo foi muito estranho, porque a mina tá toda torta, sem dentes, toda escrota. O time de basquete decide que agora vai caçar o Ed e fazer justiça com as próprias mãos. Depois de muito procurar, a Max encontra uma pista, o nome Henrique Conha. A Robin sugere procurar o nome dele nos arquivos da locadora e eles encontram 12 pessoas usando os poderes de amigos do roteirista, claro. Eles deduzem qual desses é o cara que precisam e assim encontram um endereço. A Nancy fala com o Wayne Mulson, o tio do Ed, sabendo que ele foi quem encontrou o corpo. Ela diz que quer contar o lado dele da história. Ele conta que não foi o Ed que fez isso, mesmo que as pessoas digam que foi. Ele diz que quem fez isso pode ter sido um cara chamado Victor Krell, um cara que perdeu o juízo, matou a esposa, os filhos e ainda por cima arrancou os olhos deles. Como a garota tava do mesmo jeito, ele acredita de verdade que tenha sido esse cara. Enquanto ela tava escutando a história, o Fred entrou em uma espécie de transe, foi pra floresta e lá ele acabou encontrando um monte de zumbis estranhos dizendo que ele é um assassino. O Rupert tem a cabeça raspada, é molhado, completamente humilhado pelos russos. Eles dizem que agora ele é uma... Procurando contas no Genshin. E agora ele é uma máquina a serviço da pátria mãe e se tentar fugir vai ser capturado e sentirá a maior dor de sua vida. A Joyce e o Moe gravaram a ligação que tiveram com o Enzo. Eles analisaram tudo e descobrem que esse cara na verdade é um policial e que muito provavelmente o Rupert tá preso. Então eles vão pegar o dinheiro pra libertar o Rupert. O Will conversa com o Mike, os dois discutem porque a 11 tava mentindo e o Mike pergunta por que ele não disse nada. O chola do Will diz que os dois nunca mais se falaram porque o Mike só quer saber da 11. Porque ela é minha namorada, Will. E a gente? Que papo é esse, Willis? A 11 tá em uma sala chorando, fica observando umas coisas de longe, aos poucos vai ficando com raiva e finalmente faz o que era pra ter feito desde o começo. Ela pega o patins e dá uma porrada no meio da cara da bully que começa a sangrar. Muito bom, é assim mesmo que tem que se lida com o bullying. A Max, o Dosh, a Robin e o Steve finalmente encontram o Ed. Ele fica maluco achando que ninguém vai acreditar nele, mas no fim conta o que aconteceu. Já no fim do episódio, como o Vecna tá insano, ele faz mais uma vítima. O tenente coronel vai pedir ajuda para um doutor. Ele diz que a 11 pode estar viva e que alguém pode estar acobertando ela. Ele sai de lá determinado a encontrá-la. A cara da Angela continua sangrando, a 11 fica de canto chorando, o que pra mim não faz sentido, era pra ter feito pior. Os maconheiros vão buscar os três e quando eles chegam em casa, dão de cara com o Moe e a Joyce. Eles inventam uma desculpa só pros dois viajarem pro Alasca resgatarem o Rupert. O time de basquete continua indo caçar o Ed. O Lucas, como é otário, também vai ajudar, mesmo não querendo. O Ed tá mais paranoico do que nunca. Daí a galera chega dizendo que a polícia já trabalha com ele, sendo o principal suspeito. Então agora, mais do que nunca, eles têm que achar o Vecna e acabar com isso. A polícia encontra o Fred do mesmo jeito que a Chrissy foi encontrada. Eles investigam, mas logo a Nancy se encontra com toda a galera. Na casa do Will, o Mike vai
falar com a 11. Pergunta o que ela tem. Ela diz que não pertence a lugar nenhum, que todo mundo, incluindo ele, acha que ela é um monstro, etc, etc. A polícia aparece na casa e leva a Jane presa. Inicialmente, eles dizem que foi por causa do que aconteceu na noite passada, mas a gente sabe que isso tem a ver com o fato dela ser a 11. A Nancy conta tudo o que aconteceu e a galera se separa. Enquanto isso, o Vecna tá no mundo invertido procurando uma nova vítima. O time de basquete vai até o ensaio da banda do Ed para procurar por ele. Não encontraram e decidem descer a porrada num cara até que um deles diz que talvez o Dustin saiba onde ele tá, porque mais cedo ele tava procurando pelo cara. A polícia interroga a Jane, daí um policial pergunta se ela queria matar a garota. Ela diz que não sabe, assim acaba indo parar no reformatório. Na prisão que o Hooper está, como ele sabe que a Joyce e o Moe estão a caminho, ele começa a improvisar um plano para sair da cadeia. A primeira ideia do maluco é pedir para uma maluca bater na algema do pé dele. A Nancy e a Robin vão na biblioteca procurar uma pista sobre o antigo assassino porque ela acha que ele pode ter algo a ver com a situação, mesmo sendo um velho de 70 anos agora. A Max vai falar com a terapeuta da escola na esperança de descobrir se a Chrissy contou algo estranho para ela, mas como a terapeuta não pode falar de outros clientes, a Max tem que improvisar e roubar uma chave da casa dela. O Lucas dá um perdido no time e avisa os dois em que eles estão sendo perseguidos pelo time de basquete. Daí ele é pego e inventa uma história para atrasar eles. Como a 11 está sendo levada para o reformatório, alguns agentes param o transporte dela e agora novamente ela vai parar com o pessoal do laboratório. Merda. A Robin encontra uma matéria que diz que o Victor Creel afirma que um demônio vingativo matou a família dele, o que só quer dizer uma coisa, que isso foi real e que esse demônio também matou o Fred e a Chrissy. O cara que mandou pegar a Jane, o Owens, na verdade só quer conversar com ela. Ele diz que Hawkins está em perigo, que tem um mal muito perigoso que vai iniciar uma guerra lá e que ela é a única que pode bater de frente com ele. A 11 diz que não tem mais poderes, então ele diz que pode dar um jeito de fazer ela recuperar e torná-la ainda mais forte. Porém, isso vai requerer um grande risco, porque ou ela consegue os poderes ou nunca mais vai ver os seus amigos. Os agentes vão falar com a família do Will e com o Mike, explicam toda a situação, pedem pra galera confiar, então mesmo desconfiando, eles não têm muito o que fazer a não ser confiar. A Max tá passando pela exata coisa que as duas últimas vítimas do Vecna, então ela entra na mira dele, conta pra todos que viu um relógio, mas todo mundo só diz que ela entrou em um transe maluco. Ela fala que nas anotações tá escrito que todos que tiveram visões morreram em menos de 24 horas. Como ela acabou de ter uma visão, talvez agora tenha pouco tempo. Pelo menos agora o Lucas aparece pra ajudar. Grande Lucas. A Nancy e a Robin aparecem e dizem que agora tem um plano. As duas vão entrar no manicômio Penrose e falar pessoalmente com o Victor Creel. O Jonathan decide que eles precisam dar o fora da casa e ir pra Hawkins e avisar todo mundo que algo vai acontecer. Então eles ligam pra pizzaria que o amigo maconheiro do Jonathan trabalha. Já que tá na mira do Vecna, a Max escreve cartas pra todo mundo por garantia. Mesmo com todo mundo dizendo que vai dar certo, ela diz pro Steve levar ela pra Penrose, porque ela também quer falar com o Victor Creel. A Robin e a Nancy chegam no manicômio, falam com o diretor, ensaiam uma briga e assim conseguem o que precisam. Elas vão falar com o Victor. Já o Moe e a Joyce chegam no lugar combinado, falam com o Yuri e se preparam para resgatar o Hooper. Ele consegue usar a ferida que fez outro dia para fazer a algema escorregar, se livra de um guarda, derruba outro com a corrente, mas o cabra acaba chamando a atenção porque ele atira. Daí esse maluco usa dinamite para explodir uma barraca, distrai todo mundo e assim consegue fugir. A Max passa em casa, deixa cartas para todo mundo, fala com a sua mãe e diz que se algo acontecer com ela, tem uma carta para todo mundo. Então o clima começa a mudar e sim, a Max fica cara a cara com o Vecna. Seu tempo está quase acabando. A Robin e a Nancy conseguem falar com o Victor e dizem que aquilo que matou a família dele acabou de voltar. Mas aí, quando a câmera dá um zoom nele, o cara não tem mais os olhos. É isso. O maconheiro vai buscar o Will, o Jonathan e o Mike. Mas antes deles, agentes aparecem e matam os amigos do Will. Um deles consegue fugir e toda essa galera vai embora de lá dentro da van. O Hooper foge, invade uma igreja, come algumas coisas, chora de alegria, mas como nem tudo na vida são flores, o Yuri liga pro guarda pra dizer que, na verdade,
verdade, os planos mudaram. Agora eles vão entregar o Hooper porque ele vale muito mais do que 40 mil e não só isso. Ele entrega a Joyce, o Moe e o próprio Enzo também. Na conversa com o Victor, as garotas perguntam como ele sobreviveu. O cara diz que isso que ele tem não é vida, conta pras duas tudo o que aconteceu e enfim. Eles se mudaram pra uma casa nova e um mês depois animais mortos começaram a aparecer por todo lugar. Toda a família dele começou a ter visões. Depois de um tempo, cada membro da família teve uma morte horrível. Ele foi preso e cortou os próprios olhos pra morrer também, mas os médicos o impediram. Revivendo o trauma, o cara entra em choque e as duas são pegas pelo diretor do hospital porque ele descobriu que elas estavam mentindo. A Max vai no cemitério ler uma carta que escreveu pro Billy. Ela conta como tudo tá horrível agora que ele se foi e que gostaria muito que as coisas fossem diferentes. Gostaria que ele tivesse sobrevivido e que os dois tivessem sido irmãos de verdade. Ela fica muito tempo lá, o Steve vai falar com ela, vê que os olhos dela estão ficando brancos e que tá acontecendo. Ela tá sendo possuída pelo Vecna. A Max vê o Billy dizendo que sabe que ela ficou aliviada com a morte dele, logo ele vira o Vecna e diz que chegou a hora. A Nancy e o Rob saem correndo pro carro. Os dois entram em contato com elas, daí as duas dizem que a música talvez ajude em alguma coisa. Então, antes que a Maxine vire camiseta de saudade, a música preferida dela, somada com as lembranças boas dos seus amigos e um pouco de coragem, ajuda ela a sair dessa. Haha, boa, legal. É o poder do amor aí. O Will, o Mike e o Jonathan fazem de tudo pra salvar o figurante, mas não conseguem. A 11 vai pra um portal no meio do deserto pra ter acesso a um grande laboratório. Só que nesse laboratório ela reencontra o Banner, que sim, tá vivo. Ela fica em choque, tenta sair correndo, mas logo os guardas param ela, dão um sedativo e agora sim, 11 sequestrada. O Hooper, que foi sequestrado de novo, é torturado, apanha até dizer chega, mas a novidade aqui é que ele reencontra o guarda que tá preso junto com ele. O Ed tá vivendo a vida dele escondido. Ele liga pro Dustin, fala com a Nancy, mas agora ela não pode responder porque todo mundo quer ficar de olho na Max. Ela desenha tudo o que viu, mostra pra todo mundo e, por sorte, a Nancy reconhece o lugar. É a casa do Victor Drell. A 11 acorda no laboratório, fica em choque e percebe que voltou pro lugar da onde ela sempre quis sair. Inclusive, ela tá de cabeça raspada. Curiosidade foda. Não, Millie Bobby Brown não raspou o cabelo para a 4ª temporada de Stranger Things. Ela usou uma peruca realista criada com técnicas de maquiagem e um processo de aplicação que envolvia prender o próprio cabelo dela firmemente para criar uma base natural, permitindo que a equipe de maquiagem conseguisse simular um visual raspado do flashback da personagem. Fim da curiosidade foda. A 11 acorda, vê um cara e percebe que tá presa em um loop temporal e tudo tá sendo monitorado pelo Brenner. O Mike, o Jonathan, o Will e o maconheiro escondem o corpo do figurante. Depois de um tempo, o Mike percebe que a caneta que o figurante deu pra ele não funcionava. Ele abre a caneta e assim encontra um número. O Enzo tenta arrumar um jeito de sair de lá, mas o Hooper não tá muito afim. A galera vai até a casa do Victor Drell, eles invadem o local, procuram por pistas e acabam encontrando o relógio que a Max viu. Dentro do looping na mente da 11, ela ouve a voz do Brenner que diz que ela precisa se lembrar. Ela se concentra e assim começa a se lembrar do que aconteceu de verdade nesse dia. O Mike liga pro número que eles encontraram. Percebe que na verdade o número é de um computador, então todos vão atrás da única hacker que eles conhecem, a Suzy. A Joyce e o Moe conseguem se soltar no avião. Eles lutam contra o Yuri, acabam apagando o cara, o que é um baita problema, porque nenhum dos dois sabem pilotar um avião. Por sorte, o roteirista tava na bondade e os dois conseguem pousar. Na casa onde o Vecna se esconde, o pessoal começa a seguir a lanterna que tá acendendo, mesmo parecendo uma armadilha. O time de basquete, por outro lado, consegue localizar o Ed. Dessa vez, ele consegue fugir usando um barco. No mundo invertido, o Vecna usa os seus poderes e faz mais uma vítima, um dos otários do time de basquete. Mas pelo menos esse episódio termina com a 11 acordando no mundo real e finalmente recuperando os seus poderes. Não inteiramente, mas agora ela finalmente aceita ajudar o Brenner. A polícia chega, interroga o Jason, ele conta tudo o que aconteceu, mas é aquilo. Essa verdade aqui não faz sentido pra polícia. O tenente coronel interroga um cara atrás da 11, mas sem sucesso. A 11 continua tentando se lembrar e recuperar todos os seus poderes. Porém, todo esse processo precisa de paciência e tem que ser feito lentamente. O pessoal volta pra onde o Ed estava escondido, mas
Mas como o Vecna fez mais uma vítima, o local tá lotado de policiais. Mas o Ed passa o rádio e diz que ele tá na Pedra da Caveira. O Mike, o Jonathan, o Will e o maconheiro vão pra casa da Suzy buscar ajuda. Como o avião caiu, a Joyce e o Moe interrogam o Yuri e, pra não morrer de fome amarrado em um tronco, ele indica o caminho. Na prisão, o Hopper tem que lutar contra um Demogorgon pra continuar vivo. A 11 conversa com um cara que diz que o número 1 existe e que uma vez ele disse que encontrou forças em uma memória do passado, algo que deixava ele triste e com raiva ao mesmo tempo. Esse cara tenta guiar ela pra uma lembrança semelhante. A galera vai se encontrar com o Ed, mas em contrapartida o Jason e o time de basquete vão a uma reunião da cidade. Eles contam tudo o que ele viu noite passada, dizem que as mortes são partes de rituais satânicos, que a seita se chama Hellfire. Toda a população escuta essas coisas, decidem acreditar e agora toda a cidade vai caçar o Ed. O Mike mente pra Suzy pra ver se ela ajuda a achar a localização do laboratório. Ela diz que teve o computador confiscado, mas que se eles ajudarem ela pode conseguir. O grupo conversa com o Ed, descobrem tudo o que aconteceu. Com as novas informações eles decidem que precisam encontrar e acabar com o Vecna. E nisso o Dustin diz que a bússola tá quebrada, o que significa que ou tem um campo eletromagnético afetando ela, ou que ela tá apontando para um portal. A 11 participa de uma disputa de poderes contra o número 2. No meio da luta, ela se lembra do que o cara falou pra ela, pra buscar força em uma lembrança que te deixa triste e com raiva ao mesmo tempo. Assim consegue ficar um pouco mais forte. O Hooper e o Enzo arrumam uma confusão, mas isso era apenas um plano do Hooper para conseguir fogo, que é uma das fraquezas dos Demogorgons. Então, agora existe uma chance. A galera na casa da Suzy consegue acesso ao computador. Ela invade o sistema, localiza o IP e agora eles já sabem pra onde ir. O Dustin e os outros seguem a bússola. Vão parar no Lago dos Amantes e agora que estão mais perto, eles deixam as crianças pra trás porque vai começar a ficar muito mais perigoso agora. A 11 continua dentro da própria mente. Então se lembra de mais uma vez que sofreu bullying porque um monte de otários rodearam ela e começaram a atacar usando os poderes. Mas agora ela finalmente se lembrou do que aconteceu nesse dia. Ela foi atacada e acabou matando todo mundo. No meio do lago, a bússola do Dustin fica maluca. Então, alguém tem que descer pra investigar e claro, quem vai é o Steve. Sempre o Steve. Ele enxerga algo vermelho que parece ser o portal, se assusta e volta pro barco. Porém, agora temos dois problemas. A polícia chegou no lago e o Steve foi puxado pelo portal. Os garotos tentam despistar a polícia, mas não conseguem e nisso todo mundo segue o Steve pelo portal. Então, no mundo invertido, pra não perder o costume, o Steve é merendado na porrada. A galera impede o Steve de ser devorado por monstros e tentam não morrer. Como a 11 se lembrou, todos acharam que ela já ia recuperar os poderes, mas na verdade, depois que ela lembrou do que fez, ficou travada e começou a regredir. O Brenner diz que ela não pode mais se esconder e que precisa enfrentar o passado pra ir pra frente. O Moe e a Joyce invadem a prisão que o Hooper tá. Eles fazem isso usando o Yuri como refém disfarçado de Moe e com o Moe disfarçado de Yuri. Enquanto isso, o Hooper tá dentro da prisão torcendo para acontecer um milagre. O Bremer faz a 11 se lembrar de mais coisas, então nós vemos o que aconteceu no outro dia. Depois que ela foi atacada, o Bremer perguntou pra todos o que aconteceu. O número 2 diz que talvez ela tenha se machucado caindo sozinha porque ela é desengonçada e burra. O Bremer usou um tá na hora lá no número 2 e torturou o moleque na frente de todo mundo até descobrir a verdade. No mundo invertido, o Ed e o Steve conversam. O Ed diz que é um covarde, que ele tem muito medo de tudo, que fora do D&D ele não é um herói e admite que só pulou no lago porque ficou com vergonha de ser o único que ia ficar pra trás. Do nada tudo começa a tremer e a galera decide pegar uma arma. O Lucas conta tudo o que aconteceu pra Erika. Daí a garota pergunta quem foi que abriu esse portal. O Dustin pensa na questão e diz que talvez com esses ataques o Vecna consiga abrir um buraco no tecido do espaço-tempo. Nessa casa, que é a da Nancy, todo mundo descobre que eles estão no passado, então não tem armas ainda. Mas o Steve escuta a voz do Dustin e todos usam as luzes para se comunicar com o pessoal da casa. O Moe e a Joyce conseguem finalmente encontrar o Hooper, mas o problema é que agora ele e outros prisioneiros estão se preparando para lutar contra o Demogorgon. Ai, caramba.
tortura, um cara vai falar pra 11 que depois que o número 2 sair da enfermaria, ele e os outros otários vão tentar matá-la, mas ele vai ajudar a garota a se libertar desse inferno e sobreviver. O Dustin dá um jeito de se comunicar com a galera do mundo invertido. Eles dizem que não podem voltar pelo portal que entraram, mas o Dustin diz que tem um portal onde cada pessoa morreu. Logo eles vão tentar usar umas bicicletas pra ir a um dos portais. Então, pra todo mundo se encontrar, a criançada foge da polícia. Seguindo as instruções do cara, a 11 tenta fugir do laboratório. O cara diz que não vai com ela porque ele pode ser rastreado, mas como a 11 tem poderes, ela diz que pode tirar isso dele. Na luta contra o Demogorgon, o Hopper tenta usar o fogo, mas inicialmente tudo que ele consegue é ver vários prisioneiros morrerem na sua frente. O Moe rende uma galera e tenta tirar o Hopper de lá. Ele consegue o fogo, tenta se livrar sozinho e consegue se manter vivo até os portões se abrirem. Assim, finalmente ele e a Joyce se reencontram. No mundo invertido, a galera vai até o trailer do Ed e são resgatados pelas crianças. A 11 tira o rastreador do cara, eles fogem e nós descobrimos que na verdade esse cara é o número 1. O pessoal começa a sair do mundo invertido, mas nada aqui pode ser fácil. A Nancy começa a ser atacada pelo Vecna, ele mostra pra ela a Bárbara morta, ele começa a acusar a Nancy de ter matado ela e agora a merda fudeu pro lado dela. No laboratório nós temos um plot twist. Quem matou todo mundo na verdade foi o número 1 e por outro lado descobrimos que o número 1 também é o filho do Victor Drell, que usou seus poderes para assassinar toda a sua família e enlouquecer o pai. Pega! Assim ele foi parar no laboratório do Bremer, que não só queria estudar, mas controlá-lo. Como percebeu que não ia conseguir, ele iniciou o programa para tentar fazer outros iguais a ele. O cara fala que se a 11 e ele se juntarem, eles podem remodelar o mundo. A 11 obviamente não aceita e os dois começam a lutar. Mas para surpresa do número 1, ela conseguiu resistir e derrotou ele. No fim, ela conseguiu vencer, dilacerou e enviou ele pro mundo invertido porque sim, adivinha, o número 1 é o próprio Vecna. Acho que agora tá mais fácil, né? Depois que a 11 venceu o número 1, nós entendemos inteiramente o que aconteceu nesse dia e porque o Bremer acredita que a 11 é a única que pode salvar o mundo. No mundo invertido, a Nancy vê um pouco da história do Vecna, começa a ser perseguida por ele e lá no mundo real o pessoal tá procurando alguma música que possa ajudar. Mas, na verdade, o Vecna solta a Nancy porque acabou de mostrar várias coisas pra ela e quer que a 11 saiba de tudo isso. No Alasca, os três continuam tentando fugir da prisão e do Demogorgon. Porém, tudo piora porque eles acabam descobrindo que os russos estão estudando e clonando os bichos. A 11 finalmente acorda, recupera os seus poderes e consegue ficar ainda mais forte. O Will conversa com o Mike, que tá achando que depois que eles encontrarem a On, ela vai abandonar ele. Mas é muito boiola esse Will. Porém, nessa conversa, o Will diz que ele é o coração do grupo e que ela sempre vai precisar dele porque ela se sente melhor com ele, que tira a força pra lutar desse sentimento que ela sente por ele. Então, se ela tratou ele mal ou se pareceu que tava afastando ele, foi só porque tava com medo de perdê-lo. Muito boiola esse Will. A gente sabe que ele não tá falando da On. O Brenner diz que depois do que a On fez, ela entrou em coma, perdeu algumas memórias e os poderes. Naquela época, o Brenner sabia que era questão de tempo até recuperá-los, assim como agora. O pai diz que a cada vítima que o Henry faz, ele dissipa mais a barreira que existe entre os dois mundos. Depois de ouvir tudo isso, a 11 vai ver como seus amigos estão. A Nancy diz que o Vecna mostrou pra ela o fim de Hawkins e a morte de todo mundo. Então, pra desespero de geral, assim que o Vecna matar mais uma pessoa, o fim do mundo vai começar. A Max diz que vai ser a próxima a ser atacada, então eles podem usar isso como isca. E assim, atacar o corpo do Vecna que vai estar indefeso. A 11 fala com o Owens, diz que os amigos dela estão em perigo e pede pra eles deixarem ela ir atrás. O Brenner diz que ela não tá pronta ainda, mas o Owens diz que a escolha é dela, que eles não podem fazer dela uma prisioneira. Então, já que a 11 tá muito preocupada com seus amigos, ela decide que vai embora agora mesmo. O grupo vai ao mercado pegar algumas coisas que vão precisar para vencer o Vecna. Compram algumas armas, várias ferramentas, balas, mas nessa loja eles dão de cara com o time de basquete, então saem apressados de lá. O maconheiro encontra uma pista da 11, mas o problema é que os militares também encontram essa pista. O Brenner não quer deixar a 11 ir embora, diz que sozinha ela não vai conseguir. Os dois discutem porque a
11 entende que tudo que o Brenner fez foi pra reencontrar o Henry, que ela vai embora e se ele impedir, vai morrer. Ele tenta impedir, ela vai com tudo pra matar ele, mas como foi sedada, acaba desmaiando. Ela acorda depois completamente presa, mas pra continuar tudo dando errado, eles são encontrados. O exército entra no lugar, o Brenner tenta sair de lá carregando a 11, mas na saída ele é atingido. A 11 então se levanta, usa seus poderes pra destruir um helicóptero e logo depois finalmente se encontra com o Will, o Jonathan e também com o Mike. O Brenner ainda não morreu, ele tá no chão todo arrebentado, começa a chorar e diz que tudo que fez foi para proteger a 11 e que tudo que ele queria era que ela entendesse. Porém, tudo que ela faz é dizer adeus e voltar a Hawkins para salvar o mundo. A Joyce vê o estado que o Hopper tá, vê que ele tá todo lascado, diz que nem imagina tudo que ele passou, mas ele diz que pelo menos conseguiu emagrecer. Os dois lembram que tinham um encontro marcado e finalmente se beijam. A galera repassa o plano para pegar o Vecna, todo mundo volta pro mundo invertido e vão lá colocar o plano em prática. Como não conseguem chegar em Hawkins a tempo, a 11 diz que pode usar a mente da própria mãe para proteger a Max. Lá no Alasca, o Hooper tenta contar com o pessoal de Hawkins, mas fica sabendo que a ON foi lutar contra um mal que as crianças também estão na luta. Como eles viram os monstros, perceberam que podem ajudar de dentro da prisão, a prisão que eles acabaram de escapar. Então o plano é voltar pro lugar que eles ralaram pra fugir. O maconheiro leva todo mundo pra pizzaria, subornam um outro maconheiro e assim conseguem montar uma banheira de sal pra um conseguir amplificar seus poderes. No mundo invertido, todo mundo fica com medo e estressado, mas o Steve tá com tesão. Ele diz pra Nancy que mudou, que é um novo homem e que se tivessem se conhecido agora, tudo poderia ser diferente. Logo, eles são atrapalhados pela Robin, que diz que encontrou o caminho. A Erica diz que tá tudo pronto, dá o sinal pro Steve, a Robin e a Nancy distraem o Vecna e agora a Max pode começar a atrair o bicho. O Jonathan conversa com o Will, diz que antes eles conversavam muito, mas agora eles não se falam tanto quanto antes, mas Jonathan diz tudo isso só pro Will saber que os dois são irmãos, que nada vai mudar isso. A Eleven mete os poderes dela no talo e tenta entrar na mente da Max, só que tem um problema, o plano simplesmente não tá rodando, a conexão fica toda bugada e ela percebe isso rapidinho porque adivinha quem aparece? O Vecna fantasiado de Billy só pra atormentar. E aí começa a tortura psicológica. O Vecna barra Billy joga na cara que a Max gostou dele ter morrido e cara, a Max meio que admite umas paradas pesadas, que quando o Billy vivia enchendo o saco, ela às vezes realmente queria que algo ruim acontecesse com ele. E no dia da morte dele, ela travou, ficou só olhando, porque no fundo ela não sabia se o Billy merecia ser salvo. O Vecna finalmente aparece, começa a mexer com a mente dela e a 11 entra em ação para tentar ajudar. Como a Max já tá onde devia, agora é hora de iniciar a terceira fase do plano. Daí o Ed começa a tocar Master of Puppets em uma cena que viralizou pra caramba e curiosidade foda. O próprio ator tocou de verdade a música, porque o Joseph Quinn toca pra caramba. Fim da curiosidade foda. O rock pesadão distrai todos os morcegos, a Max fica tentando sobreviver e durante isso a Nancy, a Robin e o Steve tentam encontrar o corpo do Vecna. O Hooper com o pessoal consegue entrar facilmente na prisão porque ela foi devastada pelos monstros e todos foram possuídos pelas sombras. Nas lembranças da Max, a 11 vê ela mais nova, mas o lance é que a Max tá no baile vendo balões estourando e derramando sangue, então ela começa a piorar quando o time de basquete chega e atrapalha o plano. O Jason rende o Lucas, faz ele virar de costas e diz que se ele não acordar ela no transe, ele vai morrer agora. Já o Hooper decide atrair todos os monstros pra um lugar só, tacar fogo e torcer pra isso dar uma vantagem pras crianças, entre aspas. Na porra do mundo invertido, o Ed e o Dustin tentam impedir os morcegos de irem pra Hawkins. Eles tentam tudo, mas na hora de saírem, o Ed decide ficar pra ganhar mais tempo. O Vecna continua aterrorizando a Max, espreme ela na parede e diz que não tem como se esconder. Chegou a hora dela, mas quando ele vai dar o golpe final, a 11 aparece, o levita e mostra quem é que manda nessa porra. No mundo invertido, o Ed continua a missão dele de ganhar mais tempo, só que ele cai da bike, decide que não quer mais fugir, então ele para e começa a lutar
lutar contra os morcegos. A 11 continua sua batalha contra o Vecna, mas dessa vez ela leva a pior. Daí é capturada pelo bicho, que faz ela ficar olhando pra Maxine. Como a gente tá no último episódio, até agora, a 11 tenta apelar pro discurso no jutsu, só que infelizmente pra ela isso não dá certo. O Vecna conta o que aconteceu depois que atravessou o portal e que lá nesse mundo ele começou a controlar tudo. Ele diz que os amigos dela perderam, que agora ele tá controlando tudo e a única coisa que ela pode fazer é assistir. No fim, a 11 acorda depois de seguir a voz do Mike, consegue lutar e dominar o Vecna antes dele terminar de matar a Max. Lá longe, o Moe consegue queimar vários Demogorgons. Isso também ajuda e por hora todo mundo consegue se salvar. Enquanto a 11 continua rendendo o Vecna, a Robin, o Steve e a Nancy encontram o corpo verdadeiro do Vecna e dão um fim nele, o que por hora salva todo mundo. O Dodge encontra o Ed e infelizmente o Ed encontra o seu fim. Adeus, Ed. Sempre o lembraremos por ter tocado guitarra fodasticamente e também por ter alavancado a carreira depois de Stranger Things. A Max consegue voltar, mas ela também se deu mal. Ela tá com os olhos sangrando, parte do corpo quebrada, se desespera dizendo que não tá conseguindo ver nem sentir nada e no fim acaba morrendo nos braços do Lucas. Adeus, Max. Triste pra caralho. Espero que você volte. Com a morte da Max, o portal se abre ainda mais. Hawkins inteira começa a ser destruída e tudo vira um caos. A 11 se recusa a deixar a Max partir. Daí ela usa o poder da amizade para fazer alguma coisa. Então, 2 dias passam. Todo mundo tá abandonando a cidade por conta do ocorrido. Mas, finalmente, o Mike, a 11, o Jonathan e o Will chegam aí. Todo mundo vai visitar a Maxine no hospital porque ela não morreu. Claro, o poder da amizade é foda, ainda bem. A cagada é que ela tá em coma e não pode acordar. Seu coração até parou por 1 minuto inteiro. A cidade toda é mobilizada para ajudar as pessoas da cidade. O Doce conta pro tio do Ed que o garoto morreu e que ele foi um herói mesmo nos últimos momentos. O Mike fala com o Will e reza para que tudo isso tenha acabado. Só que o Will diz que consegue sentir o Vecna, que ele tá ferido, mas só vai parar assim que todo mundo tiver morto. A 11 tenta usar seus poderes para enxergar a Max, mas não sente nada. Porém, ao menos ela tem uma alegria porque o Rupert tá vivo e finalmente voltou para casa, o que dá pra gente uma cena totalmente emocionante / emocional. E o seu cabelo? Meu cabelo? Olha só o seu. Eu roubei o seu visual, garota. Então essa temporada termina com Hawkins sendo tomada por esporos, o que só mostra pra gente que tudo que tá pior ainda vai piorar. Depois de tudo isso, dá pra dizer que a 4ª temporada simplesmente destrói Hawkins de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Cada grupo tá vivendo uma maluquice diferente. Rússia, Califórnia, Laboratório, Hawkins, mas no fim das contas todo mundo lutando contra a mesma desgraça, o Vecna. A 11 passa a temporada inteira tentando lembrar quem ela é, recuperando os poderes, encarando o passado e descobrimos que o Henry virou esse monstro aí que tá acabando com geral. Quando ela finalmente fica forte de novo, já é tarde demais. O Vecna tá no auge, matando gente e abrindo portais como se fosse passatempo. Ed se sacrifica, o Steve, a Nancy e o Robin dão um fim no corpo do Vecna e até o Rupert e a Joyce metem fogo em Demogorgon pra ajudar. É todo mundo fazendo alguma coisa porque o mundo tá caindo aos pedaços. Porém, entretanto, todavia, mesmo derrotado, o Vecna vence do jeito dele. O portal abre, a cidade vira um caos, esporos pra todo lado, gente fugindo e tudo indo pro saco. A Max fica em coma, a 11 tenta trazer ela de volta na marra e quando parece que acabou, o Will sente de novo o Vecna e já manda a real. Ele tá vivo, tá puto e não vai parar até acabar com todo mundo. No fim, fica óbvio, tudo isso que eles passaram não foi a batalha final, foi o aquecimento. O mundo invertido tá invadindo geral e tudo indica que o pior ainda tá chegando. Ainda não vou dar uma review geral sobre a série aqui porque, bom, vou esperar o final para lançar um vídeo inteiraço junto, mas muito obrigado por quem assistiu até aqui. Porra, vídeo longaço, trabalhoso pra caracas. E até a temporada que vem. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostado. Se gostou, deixa o like no canal, do sininho das notificações. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço pra vocês. Em breve eu vou trazer a review dos 4 primeiros episódios da 5ª temporada, tá, galera? É isso, até a próxima.